Olá, bem-vindo novamente à conversa com Rodolfo Basílio, hoje com uma convidada especial, uma empresária brasileira muito conhecida aqui no mercado, ajudando os engenheiros, as pessoas que trabalham nas empresas de tecnologia, Jéssica Amadeu, da Eurolink. Muito obrigado por aceitar o convite, Jéssica. Obrigada, prazer estar aqui com vocês hoje. Vamos lá. Jéssica, você tá em todo lugar, hein? Que coisa é essa aí, hein? Tá trending, hein? Só falam de Jéssica Amadeu agora na internet, sim ou Eu não? não tô sabendo disso, é verdade? É engenheiro, a gente buscando trabalho, tá todo mundo falando aí o teu nome. Que bom. Por isso que a gente te convidou aqui, porque Então você vamos. começou a empresa recentemente, não oficialmente, 2025. Exatamente. E já tá bem falada. E aí, quando o empresário começa a empresa, tá bem falado, a gente já pega, já pula e já convida de cara, entendeu? Tomara que seja. A gente não espera nem atingir a fase de maturidade, a gente já chama na fase do startup, Não, de sobrevivência. Exatamente. A gente vai falar bastante sobre isso hoje. É exatamente nessa fase que eu tô. A gente não completou nem o ano oficial de empresa mesmo, mas eu tô nesse período aí de cada vez mais transições, né? Isso aí, parabéns pelo trabalho. Jéssica, vamos começar falando um pouquinho sobre a sua jornada, né, aqui no Reino Unido. Como é que você começou aqui? Você começou como empresária já? Você trabalhava para a Amazon antes? Me conta um pouquinho aqui, resumidamente, da sua jornada. Correto. Na verdade, eu vim para cá para estudar inglês assim que eu me formei, em meados de 2008. Eu consegui uma bolsa aqui para estudar inglês e espanhol, num college associado à Universidade de Cambridge. Na época, eu estudava no Harlow College, que fica ali na região de Essex. Terminei o colégio e aí vim para cá estudar inglês e espanhol na época. E durante esse período ali de 2008 a 2014, eu não entrei dentro da universidade. Então, eu fiquei esses anos só me aperfeiçoando na língua e realmente juntando dinheiro para poder entrar dentro da universidade na época. E depois de 4 anos fazendo muita pesquisa, eu viajei bastante, tive a oportunidade de trabalhar em diversos lugares, inclusive na imigração. Eu trabalhei na porta de entrada do aeroporto de Heathrow e de Stansted, junto ali com o Border Force, não diretamente para a polícia, mas basicamente preparando as pessoas para entrar dentro do país. E ali me surgiram várias ideias, até que eu decidi que eu estaria entre fazer ou comércio exterior ou engenharia, porque eram 2 campos que eu poderia ter flexibilidade de trabalhar em qualquer lugar do mundo. Essa era a única certeza que eu tinha na época. E em seguida eu comecei a me preparar, já estava preparada financeiramente, né, para poder ingressar dentro da universidade. Quando eu apliquei para a universidade, eu não consegui nenhum tipo de bolsa para internacional, né, estudantes internacionais. Então, eu tive que fazer o parcelamento da universidade, ingressei na Universidade de Engenharia, me formei em Engenharia Química e de Processos pela London South Bank University no ano de 2019, com mérito estudantil na época, e logo em seguida eu já entrei dentro do mercado corporativo. A minha entrada no mercado corporativo, eu fui trabalhar diretamente para uma empresa que fazia o fornecimento de bombas hidráulicas, motores, fazia toda a parte de pipeline, realmente a tubulação dos processos químicos e produtivos de indústrias como Shell, ExxonMobil. Então, eu cuidava tanto da parte de vendas, porque eu era engenheira química na parte de vendas, quanto na parte comercial e manutenção. Então, por exemplo, a bomba hidráulica quebrou ali dentro do processo, a gente fazia toda a parte do repair, toda a parte da manutenção mesmo, preventiva e reativa também para essas determinadas empresas. Então, eu passei 2 anos da minha carreira cuidando particularmente só da parte comercial de processos químicos, né, para esses clientes grandes que eu mencionei. Em seguida, a pandemia chegou e aí eu pensei comigo, talvez o meu trabalho esteja em risco aqui onde eu estou, porque eu trabalhava diretamente ligado com o setor de óleo e gás, também tinha nuclear, né, farmacêutico. E aí eu pensei, bom, eu tenho que ir para um mercado que esteja aquecido durante a pandemia, porque até então a gente achava que ia durar 1 mês, 2 meses, 3 meses, 4 meses. Ninguém sabia o que ia acontecer, se ia durar, não ia? A gente não sabia. E aquela incerteza era muito grande. Eu tinha acabado de comprar a minha casa, tinha muitas incertezas no meio do caminho. Aí eu pensei, por que não entrar dentro de um e-commerce? Porque as pessoas vão comprar... E não para e vai continuar aberto? Vai continuar. Eu via nas notícias que a Amazon estava recrutando... Aí você foi para a Amazon com tudo? Todos os lados, sim. Aí eu apliquei para o programa deles e me ofertaram uma vaga no Southwest, em Bristol. Ficava cerca de 60 milhas da onde eu morava, para ser gerente de operações. É logística, distribuição, suprimento? É isso aí, logística. Logística. Eu trabalhava no Last Mile, então a Amazon é dividida em 3 setores. First Mile, que é a parte do ATS, que é o Amazon Transportation Services. Middle Mile é a parte do Fulfillment Center, então onde todas aquelas orders, aqueles pedidos ficam
armazenados, e aí o last mile é onde os pedidos são Onde despachados. Então, eu trabalhei no last mile durante 1 ano e meio. No despachado, então. Despachado. Que é depois onde entra o pessoal que entrega, que entra, é isso? Exatamente, é isso? exatamente. Dos drops e tudo mais, né? Exatamente. Você ficou ali, né? Na parte operacional. Ali eu tive a minha primeira promoção, que daí eu me tornei gerente de melhoria contínua para warehouse ainda, né? Então trabalhava com toda essa parte de processos, tanto under the roof quanto out on road, né? Com os motoristas e tudo. Então esses ambos aspectos. E em seguida eu tive uma promoção de gerente de melhoria contínua, mas aí eu cuidei da região inteira. Eu cuidava de todas as warehouses ali na região de Southeast, Southwest. Na Amazon só subindo de posição. E aí depois, subindo, carreira subindo. Isso, foram 4 anos lá dentro. Depois eu me tornei gerente de engenharia, né, na parte de projetos do UK e da Irlanda. Então cuidava de toda a parte de automação dessas warehouses, porque eu entendia muito bem a parte operacional, a parte de melhoria contínua, né, que é a padronização dos processos dentro da empresa, e depois eu fui para a área de automação. Então, fechamento, abertura de warehouse, toda a parte de retrofit que vocês veem, aquela parte de robótica que tem dentro da empresa, Sim. Esse era o meu time, essa era a minha função. Sim. Então, a gente cuidava dessa expansão, né, dos programas de automação ali dentro. E aí, o meu último projeto na empresa foi essa expansão de uma robotização, na verdade, do primeiro processo ali, na entrada, quando você está começando, o carregamento chega de caixas, tem uma primeira entrada, né, que é para linha de produção, como se fosse. O meu último projeto na empresa foi automatizar essa entrada, para melhorar o processo de optimização. Então, eu trabalhava diretamente com o pessoal de tecnologia, né, parte de automação, robótica. Mas tecnicamente você é engenheiro, então? Sou engenheira de processos, engenheira química e de processos, ambos. Eu tenho com formação aqui no Brasil? Aqui. Tá, você estudou aqui, então? Em Londres, Tá, bacana. E aí, quando é que deu aquele momento eureka que você falou assim, agora eu vou montar a Eurolink Hub? Então, da onde saiu a ideia do negócio? Então, você falou, ó, vou ajudar as pessoas a procurar emprego, vou dar essa mentoria, esse treinamento. De onde que saiu a ideia que você falou assim? Então, na verdade, as pessoas me procuravam para saber... Primeiro, elas me perguntavam como é que eu tinha vindo para a Inglaterra. Como é que eu tinha conseguido estudar inglês aqui. Depois elas me perguntavam como é que eu tinha conseguido me formar com mérito estudantil. Quem te perguntava isso? Você tá falando? A minha família, os colegas da minha cidade, viviam perguntando como é que você fez essa transição, como é que você conseguiu fazer isso? Como é que você conseguiu? Da onde que veio essa ideia? E aí eu falava para eles, através desse site aqui, você consegue esse tipo de bolsa. E eu gostava muito de poder ensinar as pessoas que existem melhores oportunidades fora do país. E em seguida as pessoas me perguntavam como é que você entrou na Amazon, como é que você teve essa promoção, como é que você chegou num cargo nacional, como é que você trabalhava com automação e robótica. Porque geralmente o pessoal me olhava e me olha e às vezes eles acham, nossa, mas engenheira, trabalha com robótica, como assim? Engenheiro é mão para toda obra, né? É tudo, a gente faz tudo. Eu sou engenheiro civil de formação. Aí, adoro, eu realmente adoro. E aí eu vi esses grandes talentos, Rodolfo, no chão da warehouse, como você, engenheiros civis, às vezes advogado, às vezes até pessoa que trabalhava RH, marketing, e pessoas assim com um talento gigante, faziam um trabalho mesmo que operacional com uma excelência gigante. Sim. E durante essa jornada minha dentro da Amazon, eu participei de diversos processos seletivos, então... Conhecer o processo todo, como é que funciona? Porque é um processo como é que funciona, complicado, né? Não é uma coisa... Não é. Desde conhecer o perfil do candidato até colocar ele dentro daquela determinada vaga para exercer aquela função com excelência. E a Amazon ela tem um método muito utilizado mundo afora, que é o método de entrevistas da Amazon, que se chama STAR. É um método de respostas de entrevista. O que é STAR? Dentro... que pergunta... O que é? Tem dois formatos, né? Quando você vai para uma entrevista, você tem Behavior Questions and Technical Questions. E ambas precisa ser respondido em um formato, que é o STAR, que é Situation, Task, Actions and Results. Você precisa contar o que aconteceu, qual que era a tua responsabilidade, quais foram as ações que você tomou para levar aquele resultado. Então, foi aí que eu comecei a ver que as pessoas elas tinham um currículo excelente, falavam inglês muito bem, mas elas não sabiam se posicionar dentro de uma entrevista e elas acabavam perdendo oportunidades de trabalho que
poderia mudar. Tá. A Mas jornada então, já que a dela, gente está a falando carreira de delas. Amazon, tal, de Jeff Bezos, só uma perguntinha aqui, eu tô curioso, nada a ver assim, nada. Ele tem aí, não é eu que eu tô, não sou eu quem está dizendo, porque eu nunca trabalhei para a Amazon e não conheço ele. E nem ele, nem o trabalho, muito bom trabalho da Amazon. Mas disse no mercado aí que ele tem uma fama de ser super agressivo em business. Ser uma pessoa meio, como eu vou dizer assim, vai, que espreme demais, espreme mercado, ele espreme as relações que a Amazon tem. Eu estou falando desde funcionário, banco, tudo, né? Para a Amazon desenvolver. E aí, nas perguntas comportamentais que você está mencionando, a Amazon espera também um pouco desse tipo de atitude também, de comportamento do funcionário ou não? Não, não. Na Entendeu o que eu tô verdade, dizendo? entendi. Tem que ser bruto que nem ele ou tem que ser mais Não, na verdade, ele é light? muito inteligente. Ele é muito inteligente e, na verdade, o que você precisa ter para passar em um processo, independente de qual for. Tá. Pode ser Amazon, Google, Spotify, Netflix, não importa. Você precisa entender dos valores da empresa. Tá. Quando você contrata uma pessoa para dentro da sua empresa, o que é a primeira coisa que você ensina para ela? Esse aqui é o nosso valor. O perfil é o que a gente está buscando da pessoa. É isso Então, na aí. Amazon, por exemplo, nada, não estou querendo falar especificamente da Amazon, mas já que você está trabalhando na Amazon, da Amazon é conhecida por ser uma empresa hard work, hard drive. Não, estou enganado. Have fun and make history. Você precisa entender os valores da empresa. Tá, have fun. Você precisa aproveitar o processo, exatamente. Você precisa entregar resultado. Que no Brasil, por exemplo, no Brasil eu tenho alguns conhecidos que assim conhecem bem a Amazon porque trabalham no Mercado Livre. E nessas nossas vindas e vindas de churrasco, de conversinha, o pessoal fala, pô, que o having fun é na Mercado Livre, não é na Amazon. Que na Amazon é um pouco mais not so funny, entendeu? É muito gostoso trabalhar na empresa. Tá, entendi. Por quê? Porque você tem essa multidisciplinaridade gigante. Você consegue pensar com foco no cliente, que foi uma coisa que eu trouxe para a minha empresa. Né? O cliente ele tem que estar acima de qualquer decisão ali. A gente sempre pensa nele em primeiro lugar. Isso é uma coisa que a empresa me ensinou muito. E outra coisa muito boa é que é uma escola. Então, você erra e você consegue acertar no próximo dia, porque você consegue mergulhar as métricas. Geralmente, você tem acesso às métricas logo que o processo acabou ali, tudo foi despachado, foi entregue para o cliente final. Você consegue entender exatamente se uma métrica não foi batida, o porquê, e aí você mergulha dentro dessa métrica, que é um dos valores da empresa. Dive deep. E isso que eu estou falando para você, a pessoa que está entrevistando para entrar dentro da empresa precisa saber. Não só para a Amazon, mas aí, comportamental, ela precisa ser ela ou às vezes ela precisa colocar uma máscara ali, tem que dar aquela... Ela precisa ser ela. Precisa ser ela mesmo. Quer dizer, se ela não tiver o mesmo estilo, perfil, dinâmica que a empresa tem como valor, como coisa, não adianta nada, é isso? Ela precisa ser então você precisa selecionar, às vezes, o perfil para a cultura da empresa mesmo, não? Isso aí foi outra coisa que eu aprendi também para minha empresa. Quando eu recrutei os meus alunos. Porque as pessoas, geralmente, que me buscavam, tinham o mesmo perfil que o meu e acabava que os valores eram iguais. E isso eu aprendi dentro da empresa também. Então, sim, você tem que ter essa autenticidade para você conseguir se desenvolver, porque você não consegue entrar dentro de uma caixinha, fazer o STAR Method ali e ter sucesso no final. Não, você precisa ser você precisa trazer as suas experiências, linkar isso com os valores da empresa e no método correto, né, que é o método de respostas de entrevista ali que a gente utiliza, que é o STAR, a gente utilizava, e aí passar no processo seletivo. Mas a empresa surgiu daí, de eu ver grandes talentos no chão de uma warehouse, eu não estou subestimando o trabalho de ninguém. Claro, sendo mal aproveitados, quer dizer, é um recurso mal aproveitado. E aí essas pessoas falavam para mim, como é que eu faço para participar desse workshop? Como é que eu faço para participar desse programa? Como é que eu consigo ter um step up? Sim. Né? Mas a empresa internamente também não explora esse tipo de... Não abre, assim, não divulga esse tipo de possível promoção dentro da empresa para essas pessoas aproveitar? Divulga, mas geralmente quem está no nível ali de associate, né, que está como se fosse no chão da fábrica. Tem que dar um tapa na bunda dele para ele até acordar. Geralmente é só aqueles posters, né? Ele às vezes abre uma vaga, por exemplo, de nível 3, eles recebem no aplicativo e tudo, até onde eu tenho conhecimento, mas não é vivido todos os dias essa questão da carreira. E para mim sempre foi muito importante ver um profissional, saber que ele tem talento e muitas vezes ele não sabe o talento que ele tem porque
às vezes ninguém falou para ele, ou ele não teve as oportunidades certas. Tá, então o propósito... E eu busquei essas pessoas. Tá, então o propósito principal, claro, da tua empresa é ajudar essa pessoa, esse candidato que está mal aproveitado, que não está dando a importância que tem que dar na carreira dele e ajudar ele com mentoria, com treinamento, desde a fase do que tipo de perfil você tem que ter, de treinamento, de qualificação, tudo isso, até colocar ele no mercado de trabalho. Exatamente. É isso que vocês fazem? Exatamente. Vamos supor que tem um profissional que ele está no Brasil. Ele trabalha dentro da Nubank. Ele é Data Analyst, trabalha com dados. E ele ganha 5, 6 mil reais. Tá. Né? No mercado internacional, falando da Alemanha, ele chega a ganhar 85, 90 mil euros ano. Tá. E aí, o que esse profissional precisa? Ele precisa entender quem ele é profissionalmente, ele precisa entender do mercado internacional, ele precisa melhorar as skills que ele tem, tanto hard skills quanto soft skills, e ele precisa treinar para conquistar uma oferta qualificada no mercado. Então, eu faço esse caminho com ele até a oferta final. Tá, então hoje o seu target markets, que que a Eurolink está atrás, é do brasileiro que tem qualificação no momento, ou aqui, ou na Europa, ou fora do Brasil, ou no Brasil, então? A gente atende ambos, tá? Hoje a gente atende pessoas que estão no Brasil, tem pessoas que já internacionalizaram com visto de trabalho e ainda continuam dentro do meu programa para outros patamares, e a gente atende pessoas que estão em Portugal, na Holanda, na França, que também conquistaram uma vaga, mas continuaram no programa. Tá, então deixa eu tentar entender aqui só as primeiras opções. Então, porque são várias, né? Vocês têm né? Então, o brasileiro que está no Brasil, por exemplo, a vaga pode ser remota ou tem que ser fisicamente realizada aqui? Pode ser ambas. Ambas. Então, ser remota é mais fácil porque não há necessidade de visto. Não é mais fácil. Não? Não é mais fácil, é mais competitiva, porque o mercado está cada vez mais querendo trabalhar de casa. Tá, então o remoto é mais competitivo porque mais gente quer trabalhar em casa. Competitivo. Mas como empresa de treinamento, mentoria, de ajuda e assistência que vocês fazem, nesse caso aí do brasileiro que está no Brasil, se não for caso remoto, ele quiser trabalhar num país da Europa ou no Reino Unido, ele precisa do visto. Correto. Como, por exemplo, no Reino Unido como skill worker. Correto. E aí isso também é parte do processo que vocês assessoram? Tem terceiro que te ajuda? Como é que fica essa... Ótimo. Não, ótima pergunta. Na verdade, a gente assessora esse profissional até chegar nessa oferta. Então, vou te dar uma oferta que aconteceu o ano passado. Me explica de uma por aluna exemplo. Que ela veio trabalhar para a eDreams, uma empresa na Espanha, ela conquistou um visto de trabalho. Quem é responsável pelo visto de trabalho dela, quem é responsável por toda a parte da documentação dela é a empresa. Inclusive, a empresa paga para ela se deslocar do Brasil até aqui. O meu papel é só levar esse profissional até essa oferta qualificada. A parte da empresa, relocação por conta da empresa. A empresa fornece toda a parte de assessoria de documentação, traduzir e juramentar. A empresa oferece toda a parte da passagem para ela e para a família, no caso, se estiver casado, filhos. A empresa banca tudo isso. Sim. E também eles bancam a parte de advogado de imigração para esse determinado país que esse profissional está entrando. Bacana, assim, eu entendi, mas eu estou pensando assim, bem na prática. Vamos dizer assim, eu agora, 20 anos atrás, mais novo, né, mais jovem. Brasil, engenheiro, estou lá formado, tenho, sei lá, 4, 5 anos de experiência, porque vocês têm um mínimo que a pessoa tem que ter de experiência, não é isso? Temos, são 3 anos mínimo para tecnologia, 5 anos para engenharia, outros cargos aí, né, outros setores. Ótimo, a gente vai falar logo de tecnologia também, porque eu tenho uma pergunta que eu estou curioso, né, que é o caso da formação, né? Porque o engenheiro é engenheiro. O que trabalha com tecnologia às vezes não é nada. A pessoa nasce, vai para um outro caminho. Vai indo. Exato. Quem que é formado em tecnologia? Não sei. Se tem universidade de tecnologia, deve ter meia dúzia aí, que começou faz pouco tempo. Mas voltando para a engenharia. Aí, às vezes eu vou lá e bato na tua porta, na Eurolink, e falo assim, você fala, como é que eu posso te ajudar? Aí eu falo para você, como é que você pode me ajudar? Como é que assim, eu digo assim, as opções, porque talvez eu esteja tão perdido que nesse mundo de opções que a gente tem, agora a gente está falando, vamos concentrar nem que seja, para começar, Europa e Reino Unido. Eu estou falando Reino Unido porque está fora da comunidade europeia. Isso. E eu falo assim, Jéssica, eu não sei se eu vou para a Espanha, eu não sei se eu gostaria de ir para o Reino Unido. Como é que
Entendeu? Como é que você ajuda Gostei. também eu decidir para onde está a opção? Isso, com entendeu? certeza. Você sabe onde está o hotspot, então? Isso. Essa é a primeira atividade que a gente faz, Tá. Rodolfo. Você sabe onde está o hotspot, então? A gente faz a pesquisa de mercado com esse profissional. Eu sei o que está acontecendo no mercado e eu também passo o conhecimento para esse profissional, porque quando a gente decide um país, tem várias coisas que variam no meio do caminho. Às vezes esse profissional ele chega para mim e fala, olha, eu tenho um filho que tem nível 3 de autismo e eu não gostaria de ir para esse país por conta que ali não tem muito sol. Tem tudo. A gente considera tudo. Então, eu tenho aluna que veio com visto para cá, para o UK, no ano passado. Ela tem uma deficiência e a gente fez todo o processo acoplado com uma advogada de imigração para ela poder pousar no país com segurança, porque ela tem uma deficiência física também. Tá. Então, a gente avalia o background desse profissional, a gente fala as melhores portas de entrada para ele nos primeiros dias ali da consultoria e em seguida a gente monta o plano de ação para onde esse profissional vai mirar para poder começar a fazer as aplicações. Tá, pode ser que seja mais de uma opção. Por exemplo, eu quero ir para o Reino Unido. São 5 opções, geralmente, eu dou para esse profissional. Esse é seu top 1. Do Brasil, essa é a tá falando? validade, isso, do Brasil. Tá, Brasil. então quais seriam, então? Só para a gente entender. Você pode falar para a gente um pouco quais as opções ou não? Sim, vamos supor que esse profissional ele está vindo para trabalhar com engenharia mecânica. Né? E esse profissional ele tem um inglês intermediário para avançado. Né? E ele tem uma especialidade, por exemplo, em automação. A gente sabe que a Alemanha é o melhor país para esse profissional estar. Né? Vamos supor que esse profissional ele quer muito morar dentro da Espanha. Então, a gente faz essa pesquisa de mercado. Aí eu vou colocar lá, top 1%, top X, você vai para a Alemanha. Espanha tem essas oportunidades. Holanda tem essas oportunidades. Se você mirar a Inglaterra, você vai ter que considerar essas oportunidades, mais a comprovação de inglês, nível B2, que alterou agora, né? Do IELTS ali, que seja, essa é a dificuldade que você vai encontrar no meio do caminho. E Portugal, uma porta de entrada nesse formato aqui. Então, eu passo para ele os mercados aquecidos que tem no momento, né? E eu faço essa pesquisa semanalmente com a equipe, porque é bem complicado acompanhar tudo que muda no mercado. Sim, aí isso é uma coisa interessante. Até onde você diversifica, até onde você para de, foco ou não. Porque você está na Inglaterra, sua experiência maior é na Inglaterra, onde você mais conhece o network. Se você for aplicar hoje um Pareto, um 80-20, 80% hoje do seu flow, network e tal, tá na Inglaterra. Não. Ou tô enganado? Tá na Europa? Não, tá na Europa. Tá na Europa. Tá na Europa, Tá. Então tá na Europa. Então, no caso do brasileiro, a opção talvez seria Europa. Se a pessoa, o candidato, por exemplo, não falar inglês, Reino Unido tá fora, não? Não, ele já nem entra no meu programa se ele não falar inglês. Fala inglês, tá fora. E aí, se ele quiser ir para a Espanha, tem que falar espanhol. Não, ele precisa falar inglês também. Novamente, é o caso dessa minha aluna que entrou dentro da eDreams, processo seletivo dentro da Europa. Tá, então independente do país que você vai, esquece, sempre inglês. Não falou inglês, tá fora. Então aí, gente, a primeira dica, se você não falou inglês, fica no Brasil. Não, ou para de ir pra praia, para de curtir o carnaval e vai estudar inglês, Começa a estudar, pega o livro aí, How are you? The book's on the table, É isso? É isso. The book's on the table. Não fala inglês, infelizmente, não dá para entrar dentro. Aí eu tenho uma do pergunta de programa. curiosidade. Como é que vocês medem? Você sabe qual que é o nível dele? Porque tem essas coisas de IELTS, IELTS, tem um monte de tipo de teste. Sabemos. Mas aquele que não fez nenhum teste, assim, como é que você faz uma entrevista com ele, conversa meia hora em inglês? Como é que é? Fazemos, na hora do pre-screen, que é quando a gente apresenta a comunidade e tudo mais, a gente fala com esse profissional para ele contar um pouco sobre o background dele, né, no final da chamada ali, durante 5 a 6, 7 minutos ali. Não tem como enganar, né, meu? Não tem. Às vezes a gente até apresenta o programa, a pessoa, eu sou fluente, eu sou isso, eu sou aquilo. Aí na hora que chega no inglês, aí a gente fala, bom, nesse momento, ainda tá para vir, a gente não tem uma professora só para essa frente, mas como a gente está observando que muitas pessoas chegam para a gente, né, um percentual bem grande ali de leads que chega e muitas vezes não tem a confiança na língua, é uma bottleneck que a gente está trabalhando nesse ponto para trazer essas pessoas para dentro da nossa comunidade, mas colocar elas em outro plano, né? Sabe o que eu vejo em você? Você acredita definitivamente no propósito da tua empresa, né? Você quer realmente ajudar as pessoas e fazer aquilo que você fez. É isso praticamente. É isso. E ajudar quanto mais as pessoas para as pessoas poder recolocar elas e dar uma oportunidade maior para elas. Exatamente. Você muda a vida. Você muda a vida das pessoas. Pega um profissional que tem uma família de 2 pessoas
ou uma pessoa que muitas vezes tinha uma deficiência física e ela chegou no país, você muda a vida dessa pessoa para sempre. Isso é bom. Mas essa pessoa tem que ser super proativa, né? Você parece ser uma pessoa super proativa, né? Você entrou na Amazon, fez o quê? Fez os testes, subiu, virou empresária. E aí, o candidato que está no Brasil, lá, o brasileiro, que quer vir para cá, tem que ter esse mesmo tipo de proatividade ou não? Tem que ter esse hábito efetivo aí do Stephen Covey? Como é que é? Tem, e a gente consegue identificar. Logo no início da chamada ali. Se não tiver isso aí, se não tiver esse perfil... Se a pessoa chega pra gente falando que fez isso, aquilo, eu não consegui demonstrar, também está fora do programa. Então você seleciona no programa quem vai ser aluno de vocês? Isso, hoje sim. Passa pela peneira. Passa pela peneira, porque além de ser um investimento alto comparado com o mercado, é um investimento que hoje... Até esse prezado momento é 100%, né? Todo mundo E é individual essa, vamos chamar de mentoria e treinamento, boa. ou é por grupo? Como é que Boa. você entrega isso para as pessoas? Na verdade, quando eu criei tudo isso, eu tinha uma dificuldade. Essa foi a minha primeira dificuldade como empresária. Qual foi? Eu pensei, tem tanto talento bom aqui que eu já ajudei, por que não colocar essas pessoas juntas? Imagina, tantos talentos bons juntos, compartilhando da mesma experiência, da mesma jornada e podendo se ajudar. Tá. Você montou um network, uma comunidade. Eu montei um aplicativo, juntamente com a Circle, que é o maior aplicativo de comunidades do mundo que tem, eu estou lá dentro. E aí lá dentro eu fiz toda a parte estrutural que eu aprendi dentro da Amazon, e aí eu dividi em diferentes nichos, diferentes buckets. Então tem aulas ao vivo, tem parte gravada que eu regravo toda semana. Tudo na Circle, isso? Tudo dentro da Circle. A Circle é um... O que é a Circle? É um aplicativo de comunidades. Que você monta a sua comunidade lá. Exatamente, lá dentro. É um aplicativo. Ah, que legal. E, inclusive, tipo se um dia você for fazer uma comunidade, o está perto ali, porque legal. você compartilha os mesmos interesses. É tipo o Rabbit. Tem um negócio que chama Rabbit também, não? Tem um aplicativo que chama Rabbit. Mas é mais, não sei, as pessoas se comunicam, conversam do mesmo tema, tem interesse pela mesma coisa. Exatamente. Então deve ser tipo um Rabbit da vida. Exatamente. Tá, então pensa, quando a gente vai para a universidade, a gente faz um curso lá, sei lá, curso de marketing. O interesse é o mesmo. E aí foi isso que eu pensei. Eu falei, você falou e montou lá. E colocar essas pessoas em contato uma com as outras. Por quê? Se uma consegue, incentiva a outra. E aí lá, se algum está fazendo alguma coisa a mais e está conquistando coisas a mais, eu coloco essa pessoa para falar com eles semanalmente. E a gente lá celebra duas coisas, os sucessos e os fracassos. Então a gente fala tudo que funcionou na semana, todos os sucessos da comunidade e os fracassos também para a gente poder aprender como é que os encontros acontecem. Esse profissional está em diferentes fases, então pensa num gerenciamento de projetos. Eu tenho a bateria dos profissionais e das fases que eles estão, né? Como se fosse um projeto de automação, de expansão. Sim. Eu consigo ter esse acompanhamento. Então, dentro da comunidade, eu tenho um boot que me fala quanto tempo esse aluno passa lá dentro, quais aulas ele assiste, quais exercícios que ele faz. Tá. Como que ele se comunica comigo, quais são as perguntas frequentes dele. E aí você coloca as aulas lá? Eu mensuro tudo. Você coloca as aulas lá, então? Isso. E aí ele tem encontros individuais comigo, dependendo da fase que ele está. E dependendo da fase que ele está, ele também pode ter encontro com os outros especialistas. E tem, tem pacote mais simples, mas tem também separado por tipo de pacote, não? Pacote mais simples, que eu tenho acesso ao network e tem aula especial, um tem private mentoring, outro não, ou não? Ou é tudo a mesma coisa? Não, tem o programa inteiro, que é o programa desde parte curricular até a oferta final, e tem o programa só de entrevista, porque vamos supor que você não precisa de mim para fazer o teu currículo, LinkedIn, te abrir para o mercado, você já tem um networking grande. Mas, às vezes, você não consegue passar na entrevista. Você simplesmente está lá trabalhando naquela empresa há 10 anos, você nem lembra mais como é que é se portar dentro de uma entrevista, por mais que você seja o cara que tenha 300 certificações, tenha... vários networkings, não importa, num processo seletivo todo mundo é igual, independe do teu network, você precisa performar como a empresa quer que você performe. Então, esses profissionais, que muitas vezes já estão aqui dentro, eu faço essa parte de treinamento de entrevista junto com a equipe. Tá. Então, são esses dois pacotes, ou inteiro ou somente treinamento de entrevista. Tá. E às vezes as pessoas me perguntam também assim, já estão dentro de um processo, estão indo para a final da Google. Aí elas me mandam mensagem, olha, eu
tenho a entrevista da Google marcada para daqui 2 semanas. Aí eu faço essa bateria, né? Que é uma bateria de treinamento que a gente faz para preparar ele e atendo. Sim, vamos voltar um pouquinho para aquela questão da tecnologia, porque vocês trabalham com engenheiro e quem trabalha na tecnologia. Eu trabalhei muitos anos na área da fintech, muitos anos. Legal. E muitos anos, uns 12 anos. Uma das melhores áreas. Uns 12 anos que eu trabalho nessa área. Ainda atuo nessa área, mas hoje muito mais como consultor, né? Eu vendi meu banco digital uns anos atrás, tudo mais, então eu conheço bastante nessa área. Como é que vocês conseguem saber, assim, esse caso, por exemplo, certificação? No mundo da fintech, o que eu aprendi, né, como engenheiro, mas trabalhando na área, é que tudo que eu aprendi na raça. Sim. Eu aprendi sozinho, testando, indo, fazendo, comunicando. Como é que vocês conseguem saber, pô, a pessoa não tem experiência, tem background, não tem perfil na área da tecnologia? É bem fácil. A nossa primeira conversa com esse profissional, quando ele entra dentro da nossa pipeline, fiz um post ali, o profissional gostou do meu post, estou falando ingresse dentro de tecnologia. Ele passa por um filtro, né? A gente pede o nome desse profissional, o LinkedIn dele, as ferramentas que ele já trabalhou, a área que ele trabalha hoje, né? Se é em tecnologia, se é em fintech, SaaS, o que seja. E aí a gente faz um pré-screen nele antes dele ir para a chamada com a gente. Tá? Então a gente faz isso todos os dias. Né? Tudo que entra de lead qualificado ali, a gente faz esse pre-screening. Se não estiver claro dentro da base curricular dele, que é do LinkedIn, aí a gente geralmente tira a dúvida dentro da chamada e pergunta para ele, você tem conhecimento nessa ferramenta? Se ele fala para a gente que não tem, a gente fornece essas ferramentas, ajuda ele a ter essa educação. Mas geralmente os profissionais que já trabalham em tecnologia, principalmente na área de fintech, vamos supor que é um product owner, trabalha lá no Brasil, dentro da Nubank novamente, ele quer vir para a Wise. Geralmente, o profissional brasileiro, falando do mercado brasileiro, eles são super qualificados. Não, eu imagino. Super qualificados. Não, eu imagino. Eles são espetaculares. Não, eu imagino que o brasileiro que trabalha na área deve ser... ótimo, deve ser excelente. Assim, eles são. E super trabalhador, super dedicado. Muito. É muito difícil, tá? Eu pegar um profissional hoje que não tem as habilidades técnicas necessárias para ingressar no mercado internacional. Muitas vezes eles têm muito mais do que a gente precisa. Sim. Tá? É porque às vezes acostumou, está no Brasil, se acomodou. O mercado brasileiro pede isso deles, né? O mercado brasileiro pede isso. A gente Será que por isso porque é muito exigente, é mais exigente do que eu tenho que ser no Brasil ou não? Pô, eu peço que você tenha tudo isso aqui, mas no final você não vai usar nada disso. Você tem que falar japonês, inglês, não sei o quê, falar 40 softwares, tem que codificar, tem que falar... não é? Pelo que eu vejo fazer deles, sim. social media e no final... Pelo que eu vejo deles, fica fazendo data entry aí, meu. É verdade. Pelo que eu vejo deles, sim. Eles chegam para mim e eles falam, mas eu faço um pouco de análise de dados, eu faço um pouco de product life cycle. Faço tudo. Ponta a ponta. Eu faço um pouco de melhoria contínua com o time de engenharia. Eu faço um pouco de marketing, de growth com o time de marketing. E aí, às vezes, a maioria deles chegam para mim e falam, não sei o que eu sou. E aí eu faz faço. Tudo um pouco. E quer dizer que aqui fora a oportunidade de ser muito melhor do que no Brasil, nesse caso aí, obviamente. Pensando em fintech, hoje, se você pegar um product owner, por exemplo, que a gente estava comentando, os salários passam de 100 mil libras por ano, sim. Só entrar no site da Wise ali, parte de carreira, você vai ver 110, 120, 135 para uma vaga de gerente. Sim. Né? E aí, quando você começou a Eurolink Hub, você começou super bem organizado, não? Você planejou tudo isso aí, você preparou um plano de negócio e tal, porque você está muito bem organizado, além de ser uma pessoa processual, você já tem subcontratado, tem funcionários, você já tem muito bem distribuído. Você pensou em tudo isso, não? E a segunda pergunta é, como é que você fez o funding disso? É dinheiro próprio? Você guardou dinheiro? Tem investidor? Você tem sócio? Como é que é? Não, somente eu. E sim, eu, na verdade, desde o início da minha carreira, eu entrei realmente, de fato, no mercado corporativo forte, ganhando dinheiro mesmo ali 10 anos atrás. Durante essa jornada, eu investi no sul de Santa Catarina, investi em alguns imóveis lá, comprei minha casa aqui. E aí eu tinha um percentual que eu guardava para investir em mim, assim, conhecimento e tudo mais. E nesse pacotinho desse Você guardou lá? Eu guardei uma grana ali por cerca de 2 anos e aí eu Você conseguiu ter o capital para poder fazer as coisas acontecer? Ter o capital. Aí a única coisa que eu fiz foi colocar numa planilha de Excel ali, investir bastante em conhecimento.
Eu tô sempre ligada em tudo, assim, tô sempre viajando, adquirindo conhecimento, independente do preço, né? Porque valor e preço são coisas diferentes. E aí, a primeira coisa que eu investi foi num mentor, que é bem conhecido no mercado, para me dar uma consultoria no one-on-one, para trabalhar só com high ticket, porque era o mercado que eu queria trabalhar e era como eu queria me posicionar. Tá. E foi tudo do bolso, absolutamente tudo do bolso. O que é? Você vai lá, passa um cheque pro mentor, fala, me ensina aí. E aí me conta então, eu tô curioso aqui, o que o mentor te ensinou? Assim, me dá um pouquinho de insight aqui para eu poder... Eu cheguei para ela e falei para ela, eu quero vender todo dia com um programa que não dependa de mim, só que eu estou com dificuldade na estruturação e esse programa não deve, de forma alguma, ocupar o tempo que ocupava o meu trabalho. Então, eu queria vender todo dia em um programa estruturado que eu não precisasse estar sentada dentro de um escritório 12 horas por dia atendendo pessoas. Oh, uau! E aí, o que ela falou para você? E aí, a gente estruturou o nosso programa para que eu mas só para eu entender, porque tem mentoria e mentoria. Mentoria ou consultoria? A pessoa falou assim para você... Aqui, eu tenho a solução é, você tem que montar essa empresa, contratar essas 6 pessoas, isso vai fazer isso aqui, esse aqui é o software, esse aqui é o flow, esse é o programa, esse é o processo, esse é o manual de operação. Deu isso aí tudo pronto ou não? Como que é? A gente desenvolveu juntas. Na verdade, a contratação, ela não veio pela demanda de entrega. A gente estruturou tão bem o programa que, na verdade, me ocupa 20 horas semanais, se muito, para eu poder entregar o que eu preciso entregar. E ela me ajudou mais na estruturação do comercial. Então, tá. Mas como é que você vai trazer leads para dentro do... É isso, do funil, é isso? O primeiro funil a gente fez, aí eu investi no Salesforce, acho que você deve conhecer, Conheço, né? Eu tive uma chamada com o Salesforce, expliquei quem eu era, expliquei meu faturamento, expliquei qual era o meu objetivo, o meu público, e daí fiz alguns ajustes dentro da plataforma com eles. Fui super bem atendida ali. Por mais que, tecnicamente, comparado com o meu faturamento do pessoal que eles atendem, né? Fui super bem atendida. Mas o Salesforce, você comprou a licença deles normal, é isso? Nada de... Entrei numa Só para eu entender. compra eles, Porque não tem, sei lá, não tem o Plus do Plus do Plus. Salesforce, não? Isso. Você paga a subscription e, bom, é isso? Não, na verdade tem 3 tipos, né? Tá. E aí você pode adicionar algumas features, se você quiser, dentro da plataforma. E aí eu não sabia exatamente o que eu precisava, o que eu não precisava ainda. Tá, e aí eles te ajudaram a você individualizar? Eles me ajudaram, isso. E com isso eu já estava com a estrutura do meu programa pronto, já estava faturando ali, né? Então, e logo em seguida já o CRM roda e aí eu contratei a primeira pessoa, que era minha aluna. Ela tinha um talento gigante com a parte de marketing, que era o background dela, ela estava comigo nesse processo. E Quer dizer, você teve essa coincidência também aí, né? Você conseguiu... Eu só contrato aluno. Ah. Eu só contrato aluno, porque o propósito está ali. As pessoas entendem a dificuldade, elas viveram aquilo. Tá. E aí eu me identifiquei muito com ela e aí eu ofereci para ela. Você falou, vamos trabalhar junto? Vamos trabalhar junto. Você tem essa frente criativa, você já teve esses entregáveis aqui, eu tenho a parte comercial, vamos. Aí nós duas ficou pouco. Aí veio outra pessoa, depois outra pessoa. E aí hoje eu tenho essa equipe que trabalha na parte comercial, um pouquinho comercial, um pouquinho entrega. Sim, aí vamos falar um pouquinho sobre o perfil do empreendedor, as características fundamentais talvez, porque a gente traz uma série de empresários aqui de todos os setores, né? Tecnologia, dentista, médico, restaurante, tudo que você imagina, né? Arquitetura, a gente traz de tudo aqui, né? Fintech, propertech, de tudo. E a gente percebe que, eu pelo menos percebo que todos eles têm algumas características iguais, similares, sabe? Idênticas. Você fala, pô, todos eles são parecidos em algumas coisas. Por exemplo, alguns deles eles são vendedores, sabem vender o peixe, sabem contar história. Alguns deles têm uma característica de ser um pouco mais processual, alguns um pouco mais estratégico, né? Mas o meu ponto é, você era funcionário de uma empresa, empregada ou colaboradora, o nome que a gente pode dar, participava de um time, que você participou de um processo para você participar de um time, talvez você tinha um perfil um pouco mais empreendedor. Nunca tive. Não tinha, então, o empreendedor? Desenvolvi. Sempre soube vender muito bem
o que eu fazia. Então agora me conta um pouquinho então isso que eu queria saber. Porque você ajuda as pessoas a se encaixar como funcionário dentro de um processo, de um fluxo, de uma empresa. E do outro lado você estava nessa posição e passou a ser empresária, né? O que muda, o que não muda no mindset? O que você teve que se adaptar? E como é que você separa hoje, pô, a Jéssica, que é empresária, que tem que se autodisciplinar, tem que estar toda hora melhorando né, os seus skills, na verdade, como Não empreendedor. separa. E depois como é que você faz? Você não separa. Na verdade, você tem que ter sangue no olho. Essa é a verdade. O que é ter sangue no olho? Só pra entender. Eu vejo oportunidade em todos os lugares hoje, desde que eu comecei a empreender. Absolutamente em todos. Às vezes, uma área que eu nem pensava... Pô, tá ali, eu tô vendo. E Tá você não ali. enxergava antes ou você não queria ver? O que é? Você não visualizava? Eu não enxergava, não. Por que você não enxergava? Porque eu não estava nesse mundo. Eu estava tão fechada para o mundo corporativo, de fazer pelos outros, que eu não fazia o suficiente para mim. E eu comecei a notar que eu vendia muito bem os projetos, que eu entrava numa reunião, as pessoas não questionavam, eu mudava às vezes minha postura para poder falar com alguém, eu via que eu conseguia vender aquilo ali. E eu vendia projetos milionários, né? A gente Mas não tem aquela história do empreendedor externo, empresário, e a pessoa fala, pô, mas para você empreender, você não precisa empreender externamente, você pode empreender na própria empresa internamente. Então você não tinha esse tipo de comportamento, você não se comportava assim, é isso? Não, eu não me comportava assim. Tá. Não. Eu era aquela pessoa bem dentro da caixinha, que pensava exatamente como uma pessoa que trabalha no mundo corporativo, mas eu sempre fui uma pessoa que eu não aceitava o não como resposta, e eu sempre tive sonhos grandes. Então, às vezes as pessoas chegavam para mim e falavam, você viu fulano, isso aqui, nossa, é impossível. Sim. Para mim, não. Para mim, tudo é possível. Sim, mas por exemplo, estou tentando pensar bem, eu te entendo, mas bem no ângulo do perfil. É porque, se você estava na empresa X, vamos falar de Amazon, é porque a Amazon ela não tem interesse nenhum em explorar a capacidade criativa das pessoas e empreender internamente, ou é porque as empresas grandes realmente elas não têm, elas falam que elas incentivam as pessoas a empreender internamente, no final isso aí é um blá blá blá, ou nada a ver, é a pessoa que tem a postura de não... É a pessoa que tem a postura. Por acaso hoje eu conversei com uma pessoa que é engenheiro líder da parte de manutenção dentro da empresa, ele é hoje atualmente um carro acima do que o meu na Amazon, e ele me perguntou como é que eu comecei, porque ele está nessa transição também, porque ele percebe que ele faz às vezes horas extras e tudo mais, e que aquilo começou a perder o sentido para ele. E foi esse mindset de perder o sentido das coisas que foi quando eu pensei, eu preciso fazer alguma coisa para mim. Tá, então você chegou uma hora que você switch off, switch on, tipping point. Você falou, a partir... Foi do nada. Agora eu preciso mudar o jeito de fazer as coisas. Foi do nada. Foi absolutamente do nada. Eu estava dirigindo, indo para um projeto gigante de uma estação de Londres. Era madrugada e eu pensei, não é possível que eu vou passar o resto da minha vida fazendo isso daqui. Porque uma das coisas que me chama a atenção, às vezes lidando com pequeno, médio empresário e entendendo um pouco do mundo corporativo, das grandes empresas, é que às vezes a grande empresa, porque a gente é super empreendedor, a gente é super assim, as pessoas levantam a mão, a gente escuta, a gente às vezes escuta história de quem trabalha em empresas grandes, corporativas, e assim, não é nada disso, os caras só sobem de cargo por causa de política, é porque o outro cara é mais puxa-saco, ou mais é porque não sei do quê, entende? A gente levanta a mão, o chefe fala, baixa a mão e cala a boca. Não, na minha experiência não. E na empresa pequena, o pessoal... resultado. Né, na empresa que eu trabalhava, é resultado, é performance, tem muita democracia, tem política, tem. Que empresa que não tem, né? Seria péssimo se as empresas não tivessem política, né? E processos internos, não, é tudo performance, porque você realmente é medido com um gráfico e as pessoas te medem para você poder ser promovido. Porque hoje você, de uma certa forma, vamos chamar assim, você é uma pequena empresária porque é uma empresa pequena. Né? É um startup na fase de início de sobrevivência, começando a entrar na fase de crescimento. Porque o ciclo de crescimento da empresa é startup, início de sobrevivência, crescimento e maturidade. Então, essa fase aqui é 1, 2 anos, eu chamo, início de sobrevivência. Depois vamos colocar do segundo ano até o
Sétimo, eu coloco crescimento. Né? Cada uma tem a sua maturidade na sua hora. Eu estou te falando na média. E nos 7 anos, eu trago aqui empresário que está 7, 8, 9, 10, 11, 12 anos. Meu, aí está na fase de maturidade, que você fica assim, né? Você está nesse começo. Mas o que eu estou tentando entender um pouco é esse dinamismo é que a dinâmica de ser um pequeno empresário é que todo dia você tem que vestir um chapéu diferente, tomar uma decisão diferente, vem várias ideias, várias coisas. E qual que é a diferença entre esse perfil e o perfil da pessoa, por exemplo, que ela um perfil bom para trabalhar para uma empresa dessa, uma empresa grande, corporativa, por exemplo? Você está falando sobre multidisciplinaridade, né? Na verdade, são iguais, tá? São a mesma coisa, independente se você trabalha dentro do mundo corporativo ou se você trabalha numa Big Tech. Pelo menos a minha experiência foi assim. Lá dentro, eu tinha que vestir esse chapéu de fazer várias coisas ao mesmo tempo, porque eu não tinha autonomia, muitas vezes, para fazer algumas coisas com outras pessoas, outros setores. Já dentro da minha empresa, não. Isso foi uma das coisas que eu padronizei, por isso que eu contratei, né? Eu acredito que a contratação ela precisa acontecer, independente de qual a fase da maturidade do teu negócio, ela precisa acontecer por um propósito, não para crescer. Né? Você acha que empreendedor é nato? Você acha que empreendedor aprende? Não, eu sou a prova viva que aprende. O meu pai é vendedor, trabalha com vendas há mais de 50 anos, aposentado hoje. Você acha que você não sabia que você não era empreendedora nato ou não? Você Talvez. quer ver? Você foi a primeira pessoa que me perguntou isso, pois é, mas vamos lá. todo mundo fala pensa pra bem. mim que eu sou muito boa com vendas Então, e eu tive que aprender. Pensa bem. Eu aprendi. Pensa bem, porque assim, o que eu vou te dizer aqui? Eu vou compartilhar aqui a minha opinião com você agora, né? O perfil do empresário. Eu trouxe aqui, até o momento, 40 empresários. Eu devo ter conversado na minha jornada empreendedora, talvez uns 5, 6 mil empresários, nos últimos 20 anos. Já trabalhei na área da fintech, banco digital, construção, empresa de contabilidade, consultoria, restaurante, o que você imagina. Então, conheço um pouco do perfil. Independente do setor, todos eles têm algumas características em comum. Eu vou falar algumas agora. Fala as minhas. Não, ser vendedor e ser bom comercial, bom comunicador. Primeira, quem sentou aqui e conversou comigo falou, e você pergunta, qual que é uma característica fundamental que um empreendedor tem que ter, um empresário, metade vai falar assim, tem que saber vender, tem que ser comercial, tem que ser bom comunicador. Isso aí você já é nato. Ou você desenvolveu o seu falar? Você deve ser nada... Eu acho que eu desenvolvi uma coisa antes disso, que foi entender a dor das pessoas. Pode ser. É a primeira coisa antes de uma boa comunicação, porque... Mas você se comunica bem. Se você entende a dor dessa pessoa, você consegue vender aquilo que ela nem sabe que ela precisa. Sim, mas você ainda tem que ser um bom comunicador. Precisa, Se você for um péssimo comunicador e não quiser falar, se não quiser sentar aqui, já não vai adiantar, né? Aí, muitos desses empresários, né, alguns desses especificamente, eles têm um certo dom para processo, fluxo, vamos chamar de organizacional, operacional / organizacional, que isso você tem de formação da engenharia. Olha... Certo? Eu tenho como engenheiro, eu sou super processual. Você gosta de rotina? Gosto. Você adora rotina? Eu gosto, mas eu não consigo desenvolver as habilidades... Eu não consigo fazer atividades pequenas e foi por isso que eu contratei uma das pessoas que trabalha comigo. Eu não consigo. Não, tudo bem, mas isso aí é... Mas parte processual é show. Mas isso aí é delegar. Você tem que falar o que eu gosto de fazer, o que eu não gosto de fazer, o que eu faço bem. Esse foi as minhas primeiras dificuldades. Não, maravilha. Quando eu entrei. Maravilha. Eu odeio fazer administração e lançar dados. Eu também não gosto. Não gosto. Lógico, a primeira pessoa que eu contratei, minha primeira startup 20 anos atrás, a primeira coisa, uma pessoa para fazer administração dado normal. Sim. Mas isso talvez não tenha tanta relação com o tal do perfil do empreendedor. Então, você é organizacional. Você gosta de planejar as coisas ou não? Não. Você não gosta de planejar. Tudo bem, não tem problema, você não gosta de planejar. Você vai fazendo conforme a coisa vai acontecendo. Isso. Mas você escuta toda hora, quem fala, o cliente, você está escutando. O tempo inteiro. E daí eu acumulo essas informações. E muda. Lembra que eu falei para vocês que eu tenho aquela base de dados dentro da comunidade? Eu olho aquilo o tempo inteiro. Sim, os empresários fazem isso o dia inteiro. Ele lança, faz, né, mede, escuta, muda, relança, mede, escuta. Né? Esse loop isso você faz... eu aprendi no CLT, Rodolfo. Literalmente. Eu ia lá, errava e eu falei, não, vou trazer isso para minha empresa. E isso é uma das características que a minha equipe
fala que eu faço muito bem. Mas você começa a ler. Você gosta de ler livro de empreendedorismo, essas coisas, não? Eu gosto, mas faz tempo. Acho que o último que eu li foi 2021. Tá. Foi antes da... Confesso para você que faz bastante tempo, mas eu adoro artigo. De tudo. Tá, você gosta de artigo. Não, tudo bem, mas que seja, porque as pessoas consomem conteúdo de uma forma diferente. Agora a moda é vídeo, depois não sei o quê. Eu ainda sou muito tradicionalista, eu gosto de ler, né? Gosto de ler. Tô agora com a minha vista meio blurry agora, sabe? Te juro, agora eu pego o menu ali e faço assim, ó. Vou ter que usar óculos. Mas eu acho que é um pouco disso aí também, de tanto ler. Mas uma coisa que me chama a atenção, né? Quando você começa a ler empreendedorismo, quando às vezes você tem um perfil empreendedor, você fala assim, pô, mas é isso mesmo? Tem tudo a ver comigo, você começa a ter a certeza de que aquele é o perfil. E uma das coisas que me chama a atenção, né, no meu caso, por exemplo, quando eu tinha 20 e poucos anos, eu participei de uma porrada, uma cacetada de processo de recrutamento no Brasil. Né? Eu fiz engenharia civil. Aí eu saí na época da engenharia civil que estava ruim. Nunca teve boa no Brasil. Vocês são meus favoritos. Eu adoro o pessoal da engenharia civil. Claro, porque engenheiro civil não sabe o que quer. O pessoal da engenharia civil pode vir para dentro do meu programa. Pode vir na minha. Vem na minha, vai na dela. São os melhores para trabalhar. Não, imagina, porque é o que faz tudo. Faz tudo. Construção. Exato. E a engenharia civil tem uma coisa interessante, que se pegar pelo menos desde quando eu me formei até hoje, em 2026, eu me formei em 2002, nunca teve um momento de alta a longo prazo. A engenharia civil faz assim, 3 anos bom, ruim, fraco. 3 anos bom. Meu, não dá tempo nem de começar o negócio. Quando você começa a falar, vamos que vamos, meu, a engenharia civil vai bombar, cai. Mas entendeu? Aqui é uma área escassa no Reino Unido. No Reino Unido, na Alemanha, na Holanda. Então, não sabia. Há muitos anos já. Não sabia. Bom, tá vendo? Eu já peguei outra balsa, já fui para outra ilha. Novamente. Mas eu ia no processo, eu fiz processo da Ambev, eu fiz processo da... uma dessas que fazia Deloitte. Eu fiz processo da... tinha uma que era de container. Bom, enfim, eu fiz uma porrada delas. E aí vinha o Murksud. E aí tinha vários processos. Começava com 50, 60 mil, via web, participava provinha de inglês, não sei o quê. Aí vai, né? Todo esse processo. Isso, continua igual. Você Exato. acredita? Não, imagino. Agora tem inteligência artificial. Eles têm que mandar o vídeo. Imagina um engenheiro civil. O cara tá lá na obra todo dia. O site engineer, né, que às vezes trabalha com custo, né? Meio. Engenheiro civil trabalha em ambos. E aí, essa pessoa tá no programa ali junto comigo, ele me manda uma mensagem e fala, olha, chegou um link aqui para eu gravar um vídeo e falar de mim. Eles ficam, e aí? Eu tenho que treinar eles. E aí, onde você entra? Então, sim. Aí eu ia para a fase, aí eu era aprovado, todas elas eu passei, aí eu ia para a fase da dinâmica lá. Aí vem os carinha lá do RH, recrutamento, com aquelas cordinhas no pé, como é que a gente faz para tirar a cordinha, porque caiu a pipa? Meu, entre nós aqui, será que isso aí realmente seleciona o cara que é bom, o cara que é ruim? Quem é o cara que entrega, quem não entrega? Mas beleza. Eu ia lá, não sei o quê, e passava. Aí chegava nas últimas entrevistas, sempre, e eu não passava. Precisava, talvez, da tua assessoria. Exatamente. E eu não tinha, Jéssica. Mas aí o que eu fiz? Eu falei, quer saber? Eu comprei uma passagem, a situação no Brasil estava horripilante já, com esse negócio horrível. Esse negócio de assalto, não sei o que. Eu falei, quer saber, foi assaltado lá, peguei, comprei a passagem, vim para o Reino Unido. E aí eu comecei aqui, arrumei um outro trabalho aqui quando eu comecei a minha carreira, como você. Depois eu comecei diretamente, já entrei e comecei a empreender. Eu montei uma empresa de contabilidade, que é a Verts, que até hoje eu gerencio, e fui fazendo outras coisas. Vou precisar. Mas uma coisa que me chamou a atenção depois de... É legal saber. Depois de 20 anos, que depois dessa jornada toda, né, que eu tentei a trabalhar e não consegui até ser empreendedor, eu fiquei me perguntando por que o pessoal da empresa de recrutamento lá na frente, né, de recrutamento, de seleção, que seleciona o pessoal, por que eles já não falavam assim, pô, Rodolfo, larga a mão, cara, você é empreendedor, você não percebeu? Larga a mão de querer trabalhar para os outros, vai montar seu negócio, Você entende? Porque, na verdade, o que o ser humano mais gosta, né? De duas coisas. Primeiro, ele gosta de pertencer e segundo, ele gosta de falar sobre si. E, no fundo, se você não faz uma terapia, o que eu vejo, né? Uma terapia, se você não tem um acompanhamento, às vezes, de um mentor, é muito difícil para você descobrir. Porque a gente, pelo menos eu, não sei a sua criação, mas eu vim do interior, né? Onde
sucesso era você entrar dentro de um banco, ou você fazer medicina, ou você trabalhar em uma grande empresa e ficar ali, né, o resto da tua vida ganhando aquele, né, ganhei muito bem na Amazon, não posso falar que não, mas foi o meu start. Mas, na verdade, a gente cresce achando que isso é sucesso. Sim. E foi aí que eu descobri que não, eu queria fazer mais pelos outros e ser bem remunerada por isso. Porque a gente vem com esse pensamento de mas será que eu realmente vale tudo isso? Será que eu posso cobrar isso? Será que as pessoas me enxergam dessa forma? Então, foi muito entender essa parte. Será que eu consigo empreender? Essa era uma dúvida que eu tinha muito. Será que eu vou conseguir fazer para as pessoas o que eu faço dentro da empresa? E o que eu tenho que mudar em mim, né? Então, eu comecei a mudar muito esse mindset, esse posicionamento, eu comecei a ver as coisas como um negócio. Claro que eu ajudo as pessoas a mudarem suas vidas, até compartilhei com a equipe aí. Os últimos 2 dias eu tive 3 mensagens de esposas de pessoas que estão junto comigo, né, agradecendo. Pode ser que tenha um monte de gente que passou lá no processo seletivo e está empregado, que talvez teria um perfil empreendedor ou não? Gostei do que você falou. Sim, empresário? eu tenho um aluno, vou falar o nome dele, William. Ele entrou, ele me pagou, à vista, o programa. Com 1 mês comigo, ele decidiu empreender e escrever um livro. E está abrindo a comunidade dele agora e está empreendendo. Que legal. Então ele decidiu... se descobriu dentro da primeira fase do processo comigo. Que legal. Então você ajuda nisso também? Olha, as pessoas... Eu tive 3 pessoas que fizeram essa transição para empreendedorismo. O pessoal vai para te escutar. Na verdade, eles vão para se conhecer, né? Eu viro para eles e falo, por exemplo, Rodolfo, você quer entrar numa fintech aqui, você quer trabalhar na Wise. Né? Eu basicamente pego o teu perfil e falo, olha, tá faltando isso, isso e isso. Ou você tem isso, isso e isso, e essa área aqui é muito boa para você. As pessoas precisam escutar, então. Você acha que é porque isso está acontecendo hoje em dia? Esse shortage que a gente está falando? Porque as pessoas não podem e perguntam? As pessoas não sabem o que elas querem. Tanto se você olhar todo o meu conteúdo, eu não falo, ganhe 5 vezes mais, o Brasil é ruim, a política é péssima. Eu não falo mal do Brasil, eu faço tudo ao contrário do que a maioria das pessoas fazem. Então, quando o profissional ele entra dentro do meu programa, ele realmente se descobre quem ele é profissionalmente falando. E eu tendo a levar ele a uma oferta super qualificada que é muito bem remunerada. E, às vezes, durante o nosso primeiro processo, acontece muito, com muita frequência. Tem até 2 alunas que pararam agora, que deram stop para continuar daqui 2 meses, que estão realmente revisitando todos os pontos da carreira delas para poder descobrir o que elas realmente gostam, o que elas querem. E eu levei uma sorte, eu acho, tão grande que eu nunca me apaixonei pelo que eu fui, pelo que eu sou. Eu me apaixonei, em relação a dinheiro ali no trabalho, tinha um cargo X na empresa Y, eu me apaixonei pelo que o meu trabalho me proporcionava, nos meus investimentos, no meu conhecimento. Essa foi a minha paixão, esse foi o meu driver. E a maioria das pessoas fazem o contrário, elas se apaixonam pelo cargo, pela empresa. Não que eu não me beneficie disso hoje. Claro. Mas as pessoas se apaixonam pelo que, na verdade, não é sustentável a longo prazo. Por que não é sustentável a longo prazo? Porque te leva a um burnout, né? Quando você faz mais pela empresa do que por você. A maioria das pessoas, por exemplo, não sei... Mas tem um monte de empresário mas tem um monte de empresário que também burnout também, não? Se não cuidar, cuidar da mente, do físico, do corpo, de tudo mais que tem que cuidar. Isso é uma coisa que a gente pode conversar. Os empresários que eu conversei até agora, eles passaram por um burnout dentro do mundo corporativo e decidiram empreender para trabalhar menos. E aí eles descobriram que vão trabalhar mais. Não, aí não existe. Mas eu sou um bebê comparado com você. E agora eu estou descobrindo que, na verdade, é segunda a segunda. E às vezes eu até comento com meu pai, eu falo para ele, mas que saco, a nossa cabeça não para. Não para. Então você precisa ter esse controle de... Porque tudo é urgente hoje. Tudo é urgente. Quando você trabalha com pessoas, é tudo urgente. Todo mundo quer ser importante, quer... Mas agora, eu aprendi muito rápido a diferença entre realmente a urgência e a importância. O que é importante realmente? Porque se é urgente, mas não é importante, eu passo. Alguém faz, eu delego, eu não faço. Para mim é processo. Entendeu? Eu não trabalho em importância urgente. Para mim é processo. Por exemplo, se
se esse processo era para essa pessoa estar onde ela está, por exemplo, dentro do meu programa, e ela me manda uma mensagem sábado de madrugada. Acabei de ver um e-mail, fui chamado para a entrevista dos meus sonhos na segunda-feira. E essa pessoa teve 2 semanas para treinar. E ela, você pode abrir uma exceção e me treinar no domingo? Aí eu digo não, porque na verdade já era para você estar nesse processo há várias semanas. Tá, entendi. Então eu trabalho em cima de processo. Para mim tudo é importante. Sim. Qual foi o maior desafio que você teve na empresa até agora? Foi um boom que aconteceu. Eu fui mencionada pelo Gabi, ele é um empreendedor do Brasil também. Ele tem uma plataforma no Brasil que se chama Job na Gringa. Ele tem uma plataforma e ele tem, acho que 30, 40 mil seguidores, se eu não me engano. Tá. O que é Job na Gringa? É alguma coisa também no exterior? É uma plataforma de trabalho remoto para o pessoal da tecnologia. Então, ele coloca todas as vagas lá, Estados Unidos, né, uma curadoria de vagas excepcional. E ele mencionou o meu nome como uma mentora de carreira de verdade. Ele vem por trabalho, é isso? Por job? Isso, ele veio... Tem um monte, né? Aqui na Europa tem um monte. Aqui no Reino Unido tem um monte que faz isso aí também. Eu realmente desconhecia o trabalho do Gabi e ele me acompanhava e eu não sabia que ele me acompanhava. E aí ele fez esse post sobre mim. E aí foi o primeiro boom onde eu acordei bem assustada, meu celular cheio de notificação. Aí você ligou a mentora e cancelou a mentoria. Eu olhei, falei, eu não tô preparada pra mentora falou assim, isso. Eu não tô preparada para isso. Já estava tudo estruturado, só que só tinha 2 pessoas ali na época, né, para fazer a parte comercial. E não era aquela estrutura que a gente tem hoje. E aí fui ver 200, 300 pessoas. Aí eu tive que contratar uma pessoa só para limpar o meu LinkedIn. Já agradeci ele diversas vezes, já fiz a chamada. Mas acontece isso aí em negócio também, sabia? Aí eu me tornei viral, assim. E é engraçado, porque eu faço conteúdo orgânico, né? Tudo que eu tenho ali hoje é orgânico. Eu prezo muito por esse público. Por assim. quê? Porque tende a ser um lead mais qualificado, Rodolfo. E a pessoa tende a comprar de você. O que é orgânico ou não orgânico? Eu não sou da social media. Tá. Só para entender. Basicamente, eu sou tradicionalista ainda. Você não patrocina nenhum post seu, nada. Então, tudo vem através do orgânico. Então, eu atendo, às vezes, uma pessoa, depois eu atendo a esposa. Vem boca a boca, vem aqui, vai lá. E no social media também? E no social media é orgânico, isso. Eu não patrocino, é tudo... Se você entrar nos meus posts ali, você vai ver que alguns bombam, outros não. E eu sou bem nichada, né? Eu falo com um público bem específico. Porque você está no mercado bem nichado. Você não acha que é uma super vantagem quando você começa uma empresa já começar super específico no mercado nichado? Tudo que eu fiz até hoje foi extremamente nichado. Eu acho porque hoje a vender para a mesma pessoa é 70% da nossa... É foco. Não tem jeito, é foco. Foco no nosso cliente, o tempo inteiro ali nele. E é muito mais fácil você... sabe aquele Mil Pessoas, Mil Fãs? Como é que é o nome daquele livro? Eu li faz muito tempo. Da tua mentora? Não, eu li um pedaço do artigo dele, mas basicamente é muito mais fácil você vender sempre para as mesmas pessoas do que você adquirir clientes novos. Então, eu tenho vários canais, né? Então, ali dentro da comunidade, só tá quem pagou. É cross-sell, né? Cross-sell. Tudo orgânico. Então, você pode vender para o teu mesmo cliente, você pode mudar um pouco o mercado, você pode montar um outro negócio para o mesmo cliente ou para outro mercado. É mais difícil. Isso. 4 formas de diversificação. Isso. E eu faço esse círculo e daí eu vejo quais são as necessidades que o cliente tem. Então, agora eu estou trabalhando nessa linha de frente do inglês. Mas como é que você escolhe o que diversificar, o que não diversificar? Vamos dizer que você está... Eu costumo dizer que você tem, sei lá, uma sanfona, o que está dentro é aquilo que você já faz e que está realmente aquilo que é o seu bread and butter, que você faz. E o fora que está um pouco fora da tua área, mas é um upsell, por exemplo. Como é que você seleciona até onde você vai o que você não faz? Porque nesse processo você faz um monte de coisa. Mentoria, ajuda na qualificação, dá o curso, participa do network, participa da coisa da entrevista, ajuda no processo. Como é que você decide o que você faz, o que você não faz, o que vale a pena e o que não vale a pena? Sim, são várias etapas. Então, por exemplo, vou te dar uma etapa. A gente já entendeu, né, que eu levo esse candidato aí para potencial oferta. Esse candidato conseguiu, aí ele vai para o meu contador, que faz a saída fiscal desse profissional. Né? Faz a saída fiscal do Brasil, que você precisa ter a saída fiscal, né? Se você mora
aqui dentro da Inglaterra, se você foi para a Espanha. E aí eu tenho parceria, por exemplo, com essa. Esse é um estágio que esse profissional tá. Ele só vai ter contato com esse contador de confiança da minha empresa na hora que chega lá. Eu tenho um médico também, que tem 20 anos de carreira. Aqui, se eu vejo que o profissional está à beira de um burnout, eu tenho uma parceria com o médico aqui que tem 20 anos de carreira. Você manda pro médico. Isso. Tá todo mundo no burnout. Eu direciono 70% da população está no burnout, eu acho. A gente teve um workshop, Tá né? todo mundo louco, meu. A gente teve um workshop mundo em louco. dezembro, porque 3 alunos também me mandaram mensagens e daí eu trouxe esse médico para falar com a gente. Não, mas tá todo mundo louco, meu. Eu acho E que, ele sei tem nossa lá. parceria ali. Na Espanha eu leio bastante também, né? Na Espanha, acho que, se eu não me engano, 70% da população espanhola tem problema de insônia, meu. Não dorme à noite. Olha, eu trabalhei na Espanha o ano passado durante 6 meses em Barcelona, que é o sonho de todo mundo. Eu estava fazendo um projeto para a Amazon até então e foi um dos piores países que eu já morei. Nada funciona, é tudo devagar, é lindo, a comida é maravilhosa, Sim. tudo, mas eu, Jéssica, não me adaptei. Por isso que quando as pessoas chegam até mim, elas falam, o que você achou de Barcelona? Eu sempre falo, não posso comentar porque isso vai acabar interferindo na tua decisão final. Eu posso te falar que... Não, e tem gente que é mais lenta também. Polo X, Y... É só se acostumar. Vou te contar. A primeira vez que eu cheguei em Maiorca, primeira vez, 2020, que eu sentei num restaurante, não, num café. Eu pedi um café, eu me irritei entre eu pedir um café e chegar meu café. Te juro. Depois eu me irritei quando eu pedi a conta. Depois eu me irritei quando... Mas depois de 5 anos, você começa a se adaptar também. E sabe uma coisa interessante? A gente começa a descobrir que a gente estava errado. Que essa velocidade, essa expectativa que a gente tem que ser... Gostei sabe? disso. É verdade. Considerada. É verdade isso. Entendeu? O ano passado foi isso que eu aprendi. Foi a não ter que estar correndo para fazer minha unha às vezes, porque tem uma reunião para não sei o quê. Eu aprendi a andar mais devagar e eu entendi uma coisa muito importante para o empreendedorismo. Qual que é? Diferente do CLT, que para você, eu não preciso do esforço que eu tinha no CLT para faturar o tanto que eu faturo hoje. O esforço, ele não é correlativo. Sim, você, mas eu posso te contar um segredo? Ah. Também não é bons mares para todos os nadadores, né? De cada, sei lá, 10 que começa, 7 quebra, 5 anos sobra 3, 10 anos sobra 1, 20 anos é uma de cada 50, a coisa começa a mudar. Passa por bons momentos, mau momentos, o empreendedor, o empresário é o último que vai ser pago depois que ele paga todo mundo. Tem um monte de coisa também, entendeu? E aí eu costumo dizer assim, que a gente mede a eficiência do empresário, se ele é bom ou não, de 2 formas, essa é a minha opinião. Primeiro, realmente, quanto tempo durou o negócio dele? Né? Quanto tempo durou? Eu conheço empresário que está há 20 anos, 15 anos, mesma indústria, tem alguma outra empresa, mas várias indústrias. Tem empresário que está, sei lá, na 10ª ideia, o cara tem 20 anos empreendendo, não conseguiu fazer nada, não funcionou nada, entendeu? Não conseguiu pagar nada, acumulou dívida, colocou a casa de garantia para pegar empréstimo, tudo que você imagina. Então, assim, a estatística também não é, sabe, tem isso. Por isso que a margem, não sei se você vê muito isso, mas a margem de lucro que você tem quando você trabalha com produtos digitais, ela é muito alta, né? Nesse caso. A nossa, em produtos digitais, sim. Você quer ver? Eu posso fazer uma matemática aqui? Deixa eu compartilhar com você uma matemática interessante. Vamos fazer uma comparação aqui, vai? Um alto executivo, qual você está falando, um engenheiro que ganha, um exemplo. Vamos falar de valor líquido só para facilitar. O cara ganha 100 mil no ano. Estou dando um valor aqui, pô, o cara é top. Super alto, sim. Super Não, top, alto, mas existe esse top executivo, certo ou não? Sim, Tá. é isso aí. Mas isso aí? É isso aí, sim. Se eu estiver voando muito alto, você fala que eu abaixo. Não, o executivo hoje, um diretor, é isso aí. Fica fácil, 140, sem pau? 150. Tá, então vamos falar de 100 pau. Ser engenheiro também, eu gosto de falar base 10 que fica fácil de fazer conta, né? Senão a gente vai começar a fazer quebradinho aqui. Eu sou péssima de conta. Não, tá bom, eu imagino. Engenheiro é tudo péssimo de conta. Então, 100 pau, né? 100 pau. A lucratividade, vamos falar de empresa, de uma empresa pequenininha aí, eu tô falando uma empresa pequena que vai de 0 a 300 mil, tá? Ano. Vamos colocar de 0 a 300 mil com uma lucratividade de 40%, certo? 40% de 300 a 120. Opa, estou um pouquinho melhor aqui. Ah, tudo bem, aqui eu tenho flexibilidade, eu trabalho por conta própria, eu compro minha passagem e vou amanhã para o Brasil a hora que eu quero. Nossa, queria. Tem tudo isso aí também, né? Como é que eu administro a minha vida também dentro e fora do trabalho?
Agora vamos um pouquinho mais além. Pô, vamos pular de fase. Vamos sair agora dos 300 e vamos levar dos 300 a 1 milhão. Dos 300 a 1 milhão, esse 40% aqui vai virar 20%, tá? Bem administrado. Esses 20% do 1 milhão, que é o topo que você chegou na curva de crescer, né? Você entrou no Vale da Morte, você está subindo. A empresa ela vai assim, ela sobe assim, ó, e tem vários estágios de tamanho. É 20%. 20% de 1 milhão, pô, é 200 pau. Pô, já estou ganhando o dobro daqui. Né? E aí você tem que levar a empresa do 0 para o 1 milhão. O quão fácil é levar do 0 para o 1 milhão? Qual que é o percentual? Meu, estatisticamente, 8, 9% das empresas inglesas de pequeno porte atinge o 1 milhão. Olha o que eu estou falando, eu estou falando de 1 milhão. Estou falando de 10 milhões aqui ainda, estou falando de 1 milhão. Então, quer dizer, de cada 100, 10. Né? O mercado americano é mais ou menos a mesma estatística. Então é aí que você começa a comparar. Eu já tive diversas situações de só comparar financeiramente. E não é que eu não quero incentivar a empreender, a ser empresário, não é nada disso. Eu sou empresário, eu acho que tem que empreender, tem que ir para cima se você tiver o perfil, tem que arriscar, tem gente que gosta, tem tudo isso. Só que se você for olhar só o financeiro, o bruto, e for pegar, às vezes tem gente que eu converso e falo assim, eu prefiro ficar na minha vaga de executivo ganhando meu 100 pau por ano. E não quero tomar risco, não quero empregar, não quero... É perfil. Entendeu? Mas eu confesso, é legal você tocar nesse assunto, porque na verdade, isso que eu faço hoje, oficialmente, eu já fazia há muitos anos, né? E no meio dessa jornada, Rodolfo, eu também desenvolvi um colágeno, porque eu sou engenheira química, eu cheguei a pagar a empresa, tudo, absolutamente tudo. Logo depois que eu me formei, eu fiquei trabalhando nesse produto, logo que o colágeno deu boom, sabe? O suplemento, essa indústria. Que colágeno você fala é para facial, né? Isso, corpo, tudo e tal. Tá. Teve um momento aí de boom, né? Teve, maior momento, e eu tomava também, parte de suplementação, aí comecei a entender mais sobre esse mundo, porque é um mundo que a gente estuda também, né? E aí, logo ali no início da minha jornada, da minha carreira, e aí desenvolvi esse colágeno, paguei a empresa farmacêutica, consegui toda a parte de patenteamento para o produto ser só meu, que daí ninguém conseguia copiar, daí eu coloquei creatina lá dentro, que daí ninguém tinha na época, né? Enfim, 3 gramas, tal, toda essa parte da pesquisa, paguei. E aí chegou o momento que eu estava no boom da minha carreira ali na Amazon, e eu fui para trabalhar nesse projeto na Espanha, e eu estava com será que eu vou para o mundo digital ou será que eu vou para o colágeno? O mundo do produto estético, tal, facial, corporal. Eu já entendi a logística muito bem, né? Porque imagina, eu vim da operação até optimização de processos manuais. A gente está falando de projetos milionários, assim. Então, eu cuidava, de aberturas gigantescas que ia produzir 100, 120, 150 mil pacotes por dia. E ali eu pensei, imagina os meus produtos estarem aqui, imagina a logística, apesar que a Amazon ia fazer tudo, que essa era o partnership que eu ia fazer como empresária, e a minha margem de lucro era muito baixa e a dor de cabeça era muito maior. E eu fiz demorei uns 3 meses para analisar a situação. O produto é super capital intensive. Super capital intensive, né? Eu gostava, teve todo aquele apego pelo produto, de experimentar, de mandar para minhas amigas, de falar para família experimentar. Teve aquele apego emocional que você tem pelas coisas, né? Você chegou a fazer uma amostra ou não? Fiz o batch para experimentar, e daí tá ruim, tá não sei o quê, tarará. E como é que tava? Tava bom, legal? Tava show, assim. Tá, legal. Todo mundo tinha dado a notinha legal, até montei um grupo de WhatsApp, veio 60 meninas aqui do UK, coloquei elas ali dentro. Vou lançar, tal, o nome da empresa, cheguei a abrir tudo. E aí, do nada, eu falei, não, isso daqui... Vai demorar anos, para atingir o ponto de equilíbrio, vou ter que vender pra caramba. Isso aí. Vou gastar 300 mil aqui para mostrar a cara. Exatamente. Larga a mão. Exatamente. E aí, eu ia já de cara, assim, o primeiro bate ali já era 40 e poucas mil libras, fora a parte da documentação, então assim... Aí eu falei, não, licença, não sei o quê, tem que esperar, fazer o teste no laboratório, esperar. Licença já tinha tudo, já tinha feito metade do caminho. Aí eu sentei e falei, não, eu vou trabalhar com algo que tenha margem de lucro um pouco maior, que ainda assim esteja dentro dos meus valores, algo que eu realmente acredito,
E nunca pensei que seria mais fácil, tá? Não, foi uma mudança radical, hein? Porque você Foi uma imagina, você mudança saiu radical. de uma praticamente, de tentar uma startup, ou melhor, de começar uma empresa para vender produto para o mercado, e aí foi e montou a Eurolink, que é na área de mentoria. Isso, exatamente. Retorno mais rápido, menos investimento, vendendo conhecimento. Foi bem rápido, nos primeiros 2 meses ali da empresa, eu faturei 4 meses que eu trabalhava na Amazon. Não, eu imagino. Então isso é super interessante. Foi fácil? Não, de forma alguma não é, mas a margem de lucro é muito maior quando a gente trabalha Sim. vendendo serviços. Né? Não, produto Na eu sempre verdade, digo, assim, é super... Não é que eu quero desanimar quem vai lançar produto nem nada, mas pé no chão, eu já vi muita gente tentar. É super difícil, não é fácil, entendeu? Até você entender o que funciona, o que não funciona, mas como eu vinha fazendo isso em paralelo, eu vinha testando o que dava certo, o que não dava certo. Sabe o que eu vi? Semana não, umas 3 semanas atrás eu estava no Brasil, vou visitar a casa dos meus pais, né? E aí eu estava lá fazendo meu exercício diário, né, uma esteira, aí eu olho pro lado assim, aí tinha um display assim, aí no display tinha uma presilha de cabelo. E era a primeira ideia de negócio que eu fiz quando eu era jovem, que eu tinha 16 anos, chamava Twister. E ele diz o seguinte, se nada, eu tinha até o slogan, se nada para no seu cabelo, ele se para. E aí na embalagem tinha uma foto da minha irmã, que eu tirei, era uma presilha que se enrolava assim. Já era empreendedor desde sempre. E você podia fazer três ou 4 tipos de penteado, indiana, não sei o quê. Da hora o negócio, chama Twister. Se nada para no seu cabelo, ele se para. Aí eu fiz até um vídeo, que eu vou postar agora no social media, porque eu vi que eu fiquei surpreso. E aí eu fiquei até assim, fiquei meio emocionado, porque eu falei assim, olha que da hora, meu. Minha mãe falecida, né? Minha mãe guardou ali o display, um dos displays com as presilhas de cabelo lá. Falei, eu tenho uma ideia, tá? Era um produto. Eu tenho uma ideia que se algum investidor quiser investir em mim, é um secador sem fio. Ainda não tem. Porque tem toda a Manda questão pro da Dyson, bateria. meu. De verdade, eu vivo pensando nisso. Manda porque pro Dyson. toda vez que eu tô... Parece besteira, mas toda vez que eu tô secando meu cabelo, eu sempre penso, esse fio aqui, não sei o quê. No Alibaba deve ter, meu. Já pesquisei. No Alibaba tem tudo. Não, No Alibaba tem até o que não existe. Sem fio. Sabe um secador bom Dyson sem fio, assim? Se Entendi até agora porque eles não criaram. Eu vou te falar uma coisa, contar um segredo. Se você tentar lançar algum produto, alguma coisa que você fala que é uma coisa que é do outro mundo, daqui a 20 anos, colocar no Alibaba, lá aparece. Parece coming soon. Não, mas sabe que eu vou te falar, agora que eu entrei no mercado digital, essa coisa de não ter nada físico, eu não tenho essa liberdade, não, que as pessoas vendem por aí. Eu não sei, eu não encontrei essa liberdade ainda. Mas é difícil eu ir pro físico. É difícil, assim. Que é o físico? Um produto físico. Mas então, vou te contar. Vamos lá, eu tinha 16 anos, eu não conhecia nada do mercado, imagina, coisa de cabelo. Minha mãe era dona de uma estética de coisa de cabelo, pelo menos isso. Essa que é a única experiência que eu tinha. Né? Então, eu fazia uns bicos lá com a minha mãe, lá na coisa de estética. Não olhava as comandas, né? Mas ajudava. Não existia internet, nada de coisa de internet, coisa de social media, coisa nenhuma não existia. Então o que eu tive que fazer? Eu peguei a tal das presilhas, peguei um display que eu montei, te juro, meu. Display com aquelas coisas de montar armário, de roupa que você muda. E fui lá e fiz os displays e tal, mandei imprimir o negócio, mandei fabricar o negócio de metal com... E por que não foi pra frente? Tinta. Não, porque assim, é uma história muito longa, mas para poder resumir, eu desisti depois no meio do período, do processo, porque para eu poder vender em massa naquela época, que não tinha essa coisa de social media, você não vendia aquilo que você quer vender, porque hoje você vende direto para o público, qualquer coisa que você quiser tentar vender. Eu podia criar hoje um canal e falar, tô vendendo uma presilha de cabelo, tá aqui, tá vendo? Ia viralizar, porque, e era mais homem, né? Presilha de cabelo, legal. Naquela época não tinha isso, então o que eu fiz? Eu fui atrás das grandes lojas que vendiam, e em vários cabeleireiros e tudo mais. Essas lojas que compravam, aquelas lojas grandes, eu tinha uma super dificuldade, era super difícil eu vender porque tinha que participar, entrar no processo de compra dos caras, falar com o diretor de compra, não sei o que, para poder entrar nas lojas grandes, né? Na região da 25 de março, na época, eu tentei, mas eu falei assim, não vou entrar porque eu vou entrar, amanhã o chinês vai copiar. Sempre. Né? E hoje o chinês copia porque é o trabalho dele, naquela época não era tão assim, eles tinham um pouco mais de educação, eu tô falando de 30 anos atrás. Era um pouco diferente a forma de ver as coisas. E nos cabeleireiros, eu estourei, e eu tinha parceria com um cabeleireiro que era super famoso, eu participei de vários eventos de conferência de cabelo no Brasil, em São Paulo,
E aí ele fazia apresentação e tal, não sei o que, tal. Ele era uma estrelinha do cabelo. E aí ele abriu a porta, eu coloquei, sei lá, uns 300 coisas de cabelo, cabeleireiro e tal. Só que eu vou te contar o que aconteceu, onde eu me ferrei, onde eu quebrei a cara. Eu colocava o display e a durabilidade da presilha era enorme, meu. Não é uma coisa que você troca toda hora. Então as clientes que são repetitivas iam, conheciam o produto, adorava, comprava, mas não comprava de novo, entendeu? Então eu estourei nas vendas e depois não consegui, Não conseguia revender. não arranquei, entendeu? Não arranquei. Eu queria saber de onde que veio Mas a ideia. mas a boa notícia é que minha mãe era uma excelente vendedora. Minha mãe é demais. E ela vendeu tudo. Ficou só esse display que ela deixou guardado para mim. Entendeu? Que eu acho que ela deixou lá como lembrança. Então, assim, ali eu já aprendi que produto é complicado. Eu não sei se eu entraria assim nessa parte de produto. Eu gosto bastante de serviço. E tem outro problema também. Gosto bastante. Que eu não quero falar mal da Amazon, mas eu vou comentar. Eu sei que não quero que tenha um conflito de interesse. Mas a Amazon tem essa fama no mercado de tudo que pega na Amazon, eles lançam a própria marca e, bom, passa por cima, entendeu? Tem isso também. Então, às vezes, quando o empresário vem conversar comigo, fala, pô, eu vou lançar tal produto e vou vender na Amazon. Eu falo, meu, boa sorte, meu. Se der muito bem, boa sorte. E se for muito ruim, se der muito mal, boa sorte. Tem que patentear, entende? né? Mesmo patenteando, muda alguma coisa, muda não sei o quê. Essa coisa de patente é meio complicado. Mas entendeu? eu acho que isso é em tudo, né? É em tudo, é muito... É difícil, às vezes até com a equipe ali, às vezes o pessoal fala, nossa, mas essa pessoa não passou o LinkedIn, não quer abrir a câmera na hora da chamada de venda, será que não é concorrente? Eles me perguntam, né? Será que não é concorrente? Eu sempre falo para eles, espero que seja mesmo. Por isso que eu comentei o negócio lá da Amazon. Eu não quero falar mal de Amazon, pelo amor de Deus, não é isso. Não, mas, por exemplo, no Brasil, tá claro lá, quem compete, não sei quem mais, mas do que eu conheço, que é pouco conhecimento do mercado, tem Amazon, tem Mercado Livre. O Mercado Livre não tem essa fama de que eles passam por cima de quem vende na própria plataforma deles. Eles não fazem isso. Não tem o próprio produto, agora a Amazon não, meu. E eu conheço diversos empresários em vários lugares do mundo que eles vendiam o produto específico, eles eram o industrialista, quem fabricava o produto, e vendia na plataforma da Amazon, e depois que estourou, a Amazon ligou lá na empresa dele, que é a indústria, e falou, cara, você não quer que fornecer aqui para a Amazon diretamente, não? Por quê? Porque ele viu através da inteligência interna, né, deles que eles têm dentro, que, esses produtos aqui estouraram, e eles passam por cima do revendedor para ir atrás da pessoa que é da indústria. Eu vi diversos casos no Brasil e fora do Brasil, entendeu? Então, eu acho que o produto é muito complicado por causa disso. Sim. Eu gosto muito de assistir aquele Shark Tank. Já assistiu? Dos Estados Unidos? Eu não assisto muito o modelo D, mas eu sei o que é. É, bem legal. Tem várias ideias interessantes ali. Como é que chama? Aquele ring da Amazon, quando a pessoa vai fazer a entrega, que daí aparece a câmera. É uma campainha que o motorista consegue apertar e daí consegue deixar a entrega e tudo mais, porque tem vários processos a ser seguidos. Eles também foram, acredito, no Shark Tank dos Estados Unidos e em seguida a Amazon acabou, até onde eu sei, ele acabou vendendo esse determinado produto. Tipo, eles copiaram. Eu não sei se fizeram parceria, mas eu sei que esse produto veio do Acho Shark que Tank. os caras eles vão lá num boardroom lá com o pessoal e falam assim, é o seguinte, o que tiver bombando aí, manda aqui pra mim que mas sabe como eu vou penso? fabricar, vou passar por cima. Sabe como eu penso? Eu penso que se eu também fosse uma empresa grande, eu também pensaria dessa forma. Eu não faria isso aí. Eu pensaria da forma de trazer esses produtos para minha empresa e, quem sabe, um partnership. Mas a Amazon, assim, novamente, não quero criticar, mas eles não fazem isso, eles passam por cima. Isso eu desconheço, não vi nenhum produto. Não, eu estou dizendo não é de conhecimento de gente grande que participou lá e vendeu coisa lá e eles acabaram passando meio que por cima, assim, entendeu? Mas isso eu desconheço. Não quero gerar discórdia nem... eu sei que você trabalhou lá, mas é porque acontece, sabe? Não, eu sou muito fã da... Porque assim, imagina, para você hoje dar certo e vender um produto, né, que não dependa dos big players que tem no mercado para vender, a Amazon é um dos... é quase um monopólio, é absolutamente difícil, é impossível, você não acha? Ali dentro, Você vender um produto? Difícil. E por conta própria? Depende, se você tem uma influência grande, né? Por isso que eu sempre volto àquela parte do pertencimento. As pessoas gostam de pertencer, independente se você tem 3 mil seguidores, 5 mil seguidores, 10 mil seguidores. As pessoas gostam de pertencer a ciclos, a networking, a comunidades. E eu acredito que é a influência, né? Que você
às vezes, é o que eu aprendi uma coisa recente também, que não é o número de seguidores, isso talvez você já saiba, né? Porque eu trabalho hoje 100% ali, agora que eu estou ramificando, né? Os canais de comunicação, tem alguns canais assim, só que mais fechados. Faturamento não está diretamente ligado ao número de seguidores, né? Eu descobri isso aí também. Eu conheci muita gente que trabalha com criador de conteúdo, social media, esse negócio todo, que eu estou aprendendo agora, que eu estou treinando agora. E isso aí também me ensinaram e eu estou aprendendo. Não é o número de followers que tem a ver com se a empresa é boa, não é, profitable, se tem revenue, nada a ver, não? Isso, na verdade, é muito o cliente do perfil que você, o perfil do cliente que você trabalha, né? Então, eu trabalho com um perfil ali nichadinho e esse perfil eu sei exatamente quais são as dores deles, onde eles moram, o que eles gostam de comer no final de semana, quais são as atividades deles, o que é importante na vida desse cliente. Eu sei muito bem isso, porque eu falo com esse público, né? Sim. Para resumir, talvez tem gente na social media que tem, um exemplo, 5, 6 mil followers e tem uma empresa que funciona, trabalha bem, está super bem financeiramente e tal, e tem gente que tem 2 milhões de followers e está fazendo bico para viver. É isso, né, ou não? Eu conheço uma pessoa que tem 120 mil seguidores também. Semana passada a gente conversou. A pessoa tem 3 trabalhos. Não faz ali, tá no teto ali que gasta mensalmente, né? Então, é pão, presunto e queijo, não tem requeijão. E ela comentou muito isso comigo. Eu ia muito para esse lado viral, e aí eu falo com esse público, eu não sei o quê. E eu comecei a falar para ela, eu não faço esse tipo de conteúdo porque não converso com o meu público. Eu acho que 4%, se eu não estou enganado, eu já falei aqui no canal, eu acho que 4% de quem posta, de quem quer viver disso, fatura e vive disso, 4%. Os outros 96% posta, coloca, mas não vive exclusivamente disso, sabe? E não vive... Sim, hoje eu vivo 100% do que eu vendo ali, eu e a equipe ali. Sim, mas você tem uma empresa, um propósito claro. Sim, você não está fazendo um postzinho de apareço aqui, apareço lá, faz assim, chachachá. Não, se você vê... Tem um monte de gente fazendo chachachá na internet, né? Não. Para vender depois, entendeu? Qual que é o seu propósito? Chachachá. Exatamente. Depois, eu não agora eu tenho... carro, nem casa, você vai me ver no máximo... Ninguém vai ver você lá vendendo pasta de dente, meu. Você tem uma empresa... Você entende a diferença? Exatamente. E assim... Toda semana, hoje eu tive uma reunião, né, com uma pessoa também que queria uma parceria. Semana passada eu tive outra. Toda semana tem uma ou duas pessoas me procurando e daí eu sempre falo, o teu propósito não condiz com... Às vezes eu até perco a oportunidade, né? Semana passada eu pedi uma oportunidade bem grande, tomei a decisão e daí falei com o time na End of Week Call, né, que a gente faz toda a chamada de sexta-feira ali. O que tem na pipeline, o que não tem, quem está com dificuldade, se está acontecendo algum rumor dentro da comunidade, se não, a gente mexe em todos os pontos, né? Celebra os sucessos e depois vai indo. Sim. E também aí eu cessei não, né? Eu decidi não seguir em frente numa proposta ali, porque a pessoa queria só acesso ao meu networking. Só isso que a pessoa queria. E aí eu não quer colaborar com nada, na verdade. A pessoa quer entrar para poder extrair. Isso também eu aprendi em 20 anos. Tem gente que vai vir para te ajudar. Vai ter gente que vai vir, sabe para quê? Para tentar pegar um pedaço da tua pizza. Eu tô aprendendo isso agora. Ixi, Maria, o que mais tem é neguinho que quer entrar. E uma das coisas que é importante a gente saber, fazer bem como empresário, é selecionar quem vai ser convidado para a festa e quem é o penetra. Posso te fazer uma pergunta que eu tô sentindo agora? Claro. É verdade, eu comecei a sentir isso e eu comecei a sentir que a jornada do empreendedor é uma jornada muito sozinha. Muito. É uma das coisas mais... Vou mudar o podcast, vou começar a te fazer pergunta. Assim, com certeza... É uma jornada tão sozinha, Rodolfo, tão sozinha, e a gente tem que tomar decisão. Às vezes eu ligo, né, para os meus pais ali, vou falar com os meus pais, e aí eles, você que sabe, mas me dá uma guidance, me fala, é uma jornada tão sozinha, e você tem muita gente quando você tá lá embaixo. Claro. Tá? Mas quando você chega lá em cima, que geralmente eu escutava que era o contrário, né?
aí as pessoas desaparecem. É uma jornada muito solitária mesmo. Sim, Não estou dizendo que eu estou lá em cima, mas quando não, as eu te entendo, pessoas... não, é claramente. Tá, pelo amor de Deus. Não, eu te digo, Tá. eu vou te dizer por diversos motivos, né? Diversos motivos. Realmente, o ser empresário é uma jornada super solitária, assim. Você sente vários momentos de solidão, assim. E é engraçado que, às vezes, e durante essa jornada toda, dá uns ups and downs também. Dá uns ups and downs, entendeu? Certo. Tem que concentrar sempre no propósito que está claro. Isso aí. Entendeu? E não pode parar, a proatividade não pode parar. Porque tem muita gente que acelera, vai, na hora que ele chega, que ele vai começar, a coisa vai começar a florescer, o tipping point, ele desiste. Você entende? E aí você vê um monte de gente que é empresário de sucesso, você fala assim, mas qual que é o segredo do sucesso dele? Foi o seguinte, ele não desistiu. Não, ele foi, e no finalzinho, quando ele ia desistir, as coisas começam a acontecer. Entende? Mas você sabe que, né, te fiz essa pergunta porque eu comecei a sentir isso, né? Uma jornada muito solitária. E outra coisa que eu aprendi também, recente, estou aprendendo agora e estou avaliando neste momento, aonde eu quero chegar. Porque quando a gente se abre para algumas oportunidades, começam a florescer outras oportunidades no meio do caminho, né? Então mas de parcerias, não sei então, o quê. mas vamos lá, isso aí eu vou te dizer pelo menos a minha experiência, tá? E Cada um tem a sua experiência. É natural. E aí quando você começa a criar o buzz, e começa a crescer, começa a popularizar tal, começa a acontecer um monte de coisa. Uma das coisas é essa, começa um monte de gente bater na tua porta e querer oferecer parceria. E aí que a gente tem que saber entender o que realmente é parceria. Eu vou te falar, por exemplo, nos meus 20 anos de algumas das empresas que eu participei. A gente aprende na raça isso, mas a gente, às vezes, a gente não aprende muito bem a falar não para as coisas, oportunidade. E, às vezes a gente quer ajudar tudo, né? Começa a virar o propósito também. E hoje eu falo não. Gostei disso que você falou não. Quando eu cansar de falar não, gostei. eu falo um sim. Antes eu falava sim, eu era o sim no trabalho. Não, pode esquecer. Hoje eu falo muito mais não, com muito mais clareza, muito mais tranquilidade do que sim. E eu consigo ter esse discernimento e está acontecendo muito isso agora. A gente está recebendo muita mensagem de parceria. Sim. Porque custa. O sim custa. Às vezes a pessoa me chama para ir no podcast. Já aconteceu algo bem interessante, que a pessoa me chamou para ir no podcast e pediu que eu bancasse o podcast. O que mais tem? O que mais tem, veja bem, o que mais tem é... E aí eu fiquei, como assim? Mas peraí, você quer não usar é, o meu conto? Claro, não é lógico, porque a pessoa fala assim para você, eu vou colocar você para você participar entre as 3 melhores empresas de mentoria brasileiras no Reino Unido. Mas você tem que, antes de tudo, virar um patrocinador oficial do meu evento e custa 10 pau. É isso. Passa. É isso. Eu tô te dando agora para você o título para você ser o embaixador da bolinha do Ronaldo, mas para você fazer isso tem que dar um patrocínio, tem que virar... Esquece, meu. Vou te contar o segredo, sabe o que você faz? Fala não. Se você tiver uma dúvida mesmo de falar assim, você pega o telefone, me dá um toque no meu WhatsApp lá, fala, tem essa pessoa, o que você acha? Eu vou começar a mandar mensagem. Não, eu vou te falar, porque eu cansei em 20 anos de perder o tempo com essas coisas, E esse tempo é valioso, o tempo é importante, o tempo você perde ele e você não recupera. E tempo você pode estar com a tua família, pode sair de férias, pode fazer uma semana de massagem, pode ir no spa, pode ir não sei aonde, entendeu? Pode gastar com o seu conhecimento. Principalmente para o empresário, porque eu senti exatamente isso. Gente, eu tô com essas mini tarefas aqui, mas o meu tempo vale muito mais. E aí que veio a necessidade de uma contratação para uma atividade específica. Mas esse é sinal que tá dando certo. E aí eu passei essa atividade. Aí depois, isso aqui, eu só quero saber... Isso é sinal que tá dando certo. Isso é sinal que as coisas estão indo bem. Tô te dizendo. Vamos ver. E sabe o que você tem que ter, às vezes? Que a gente tem que ter? É jogo de cintura só para poder falar não com educação, né? A gente não critica, a gente não condena, a gente não... Entendeu? Tem que ser educado. Entendeu? Sim. Eu acho que também vai muito da postura. Eu notei uma coisa também recente que compartilhei com a equipe hoje e compartilhei na semana passada, que hoje a gente tem a Start of the Week Call, né, para alinhar o que a gente vai fazer, o que a gente não vai fazer. E falei para eles, o acesso exagerado a mim é uma coisa ruim para o negócio. É uma coisa ruim. O acesso às pessoas, que as pessoas às vezes têm a mim, é ruim. Porque às vezes acontece de fazerem eu perder muito meu tempo, sabe?
E é um desafio que eu estou enfrentando agora, porque a gente está dentro de uma comunidade. Sim. Então, existem algumas regras a serem seguidas ali, por exemplo. Você tem que ir à regra, né? Eu tenho as regras. Mas as pessoas, mas olha que interessante, as pessoas automaticamente... É cultural, Rodolfo. Eu Vou acho te que... dizer, Ó, a gente está fora há bastante tempo. Não, eu sei, eu entendo exatamente o que você está falando, e é por isso que depende do que a pessoa está fazendo, que tipo de serviço ela está providenciando. Ela tem que ter um assistente para ajudar ela, não sei o quê. Na social media tem que ter alguns braços ali para poder ajudar a responder, a se comunicar. Essa é a minha opinião, pelo menos, né? Para não deixar de responder. Mas uma coisa que me chama a atenção, que eu acho interessante, pelo menos que aconteceu comigo, depois de 20 anos, é que as pessoas, depois de 20 anos, elas começam também a te... Não é só questão de te valorizar como pessoa, porque, né, você não precisa ser valorizado, não é questão de autoestima. Mas eu acho que as pessoas aprendem a respeitar um pouco mais o seu tempo. Entendeu? Sim, totalmente. Essa parte de respeitar o tempo foi algo que eu tive que aprender no decorrer, porque quando você está no mundo corporativo, você trabalha para a empresa, né? Então, imagina, para uma Amazon da vida, quanto antes você responder, mais fácil é para aquele problema resolver. E quando você trabalha para si, é um outro cenário. Mas depois, o processo ele é tão importante. Sim, mas se você tiver, concordo, mas se você estiver bem estruturada, com flow e com as pessoas no local certo, cada um na sua posição... Exatamente, mas eu fui fazendo essas pessoas no meio do caminho, e isso tem, você deve saber, tem a learning curve, né? Claro, é porque você está indo na learning curve. Isso, entendeu? Exatamente. Daí hoje tem tudo bem, padronizado e tudo mais. Quando é uma coisa mais séria, a gente vai para um fluxo. Mas isso aí você vai corrigir. Vai para outro. Você vai corrigir automaticamente. Mas sim, é uma jornada muito sozinha. Eu achei que seria mais animadora. Mas não, é você mais com você, e você tendo que animar, às vezes, a tua equipe. Você tem que se autoanimar. Sabe uma coisa que me chama a atenção? Tem que... A quantidade de gente que vende material, conteúdo, que ele acorda de manhã e fala assim, acabei de acordar, cara, tomando meu café. Gente, seguinte, vocês precisam se animar, toma esse gole aqui de ânimo, sabe? De vitamina de ânimo que pra você... Faça isso não. Eu acho que motivar é legal, mas eu acho que se você tiver que se automotivar todo dia, você não vai ser empresário, porque a jornada é solitária, entendeu? Se você não for uma pessoa que se autoanima, se você não se automotiva todo dia, nada contra, mas vai ser muito mais difícil você ser empresário, porque se tiver que acordar todo dia... Mas essa foi uma característica que eu acho que me destacava entre as pessoas, porque quando eu tive a primeira promoção ali na Amazon, eu lembro que eu entrei nesse departamento e as pessoas me falavam, aqui todo mundo fica um ano e meio, ninguém é promovido, você não vai ser. Aí eu comecei a observar que todo mundo fazia, eu não, vou fazer diferente. Mas eu sempre digo o seguinte, escutar a opinião dos outros e já levar... mas tem gente que vai com a opinião. A maioria vai. O meu pensamento sempre foi, não, então eu preciso fazer diferente do que essas pessoas estão fazendo para conseguir alcançar um resultado diferente. Por isso que eu fico indignada quando um profissional me procura e ele fala para mim assim, que ele está 2 anos nessa jornada de internacionalização, ele nunca conseguiu nada porque a mentoria que ele participou, porque o programa que ele participou, porque o curso que ele fez é ruim. Para mim já tem um... Opa, peraí. Você faz parte da manada. Peraí. Você faz parte da manada. Exatamente. Entendeu? Aí eu já fico, peraí. Né? E eu pontuo muito bem isso dentro das chamadas ali que a gente tem. Às vezes o profissional quer falar comigo... tem várias coisas, né, que acontecem no meio do caminho. Às vezes eles querem garantia, daí eu falo, olha, pode comprar qualquer curso online, qualquer coisa aí, você não está querendo trabalhar. Mas a garantia é a garantia. Você vende o seu serviço, a sua ajuda, a sua treinamento, a mentoria, mas a pessoas gigantes aqui que já conseguiram entrar. Manda mensagem para elas e vê o que... uma garantia também, você quer o quê também, Você quer pagar a mentoria, pagar o treinamento e quer a vaga de trabalho, Entendeu? É um sonho, né? Não é garantido, concorda? As pessoas têm que entender que, depende de um monte de coisa. Eu sempre falo que a garantia, quando você vai tirar um visto, por exemplo, lá para os Estados Unidos, que já tirou um visto para os Estados Unidos? Não, então, vou te falar como é que funciona o processo. Qual a garantia que o advogado de imigração te dá? Nenhum. Então. É a mesma coisa. Eu abro as portas para você... Né? Mas só o valor que você adiciona já vale. Tecnicamente existem vários caminhos, né, para você conquistar essa entrada no mercado internacional. E vamos falar de Reino Unido, né, que a gente já está aqui há bastante tempo. Eu cheguei aqui em 2008,
Então, vamos falar de Reino Unido, né? Às vezes a pessoa fala que, entre no Reino Unido fazendo X, Y, Z. O mercado do Reino Unido antes do Brexit, primeiro que ele muda toda semana. Não, acabou, mudou tudo. E aí eu fico indignada com isso, porque a pessoa acredita que ainda é sobre keywords, sobre alinhar o currículo, aquele básico, aquele padrão, aquela primeira fase do processo, do recrutamento, aquele básico ali, né? O básico. Não, é uma jornada intensa. Só que tem tanta informação online, né? E não está todo mundo confuso, não? Não estou dizendo que o meu produto é o melhor ou o pior, eu trabalho com resultado, né? Tá aqui o resultado, aqui, vai lá, pega, vai. Então, esse mercado ele muda demais. Então, quando esse profissional ele chega querendo uma garantia, eu sempre falo para ele, dentro da chamada, eu falo, bom, eu não sou a pessoa para você trabalhar. Porque eu nunca tive garantia de promoção, garantia de... É isso aí, já não está no perfil. Já mostrou o teu perfil. Não, já não está no perfil. Dentro dos valores da nossa empresa é isso, né? Claro. Inglês, carreira... Tem que ter tudo aquilo ali para entrar. Exatamente, Tá. exatamente. Jéssica, vamos lá, para quem quiser conhecer um pouquinho mais do trabalho de vocês, o que tem que fazer, hein? Bom, pode seguir, posso passar minhas redes sociais? Claro, a gente está aqui para... A gente não é um canal de promoção do SBT, não, mas a gente sempre permite as pessoas virem aqui falar o que quiser, meu. Óbvio. Eu tenho o Instagram, que é @JessicaAmadeu, só me seguirem lá, e também tenho o LinkedIn, que é Jéssica Amadeu Oliveira. E tô dentro dessas duas plataformas aí, quem sabe no futuro próximo, o YouTube. Que legal, Jéssica Amadeu, obrigado aí por aceitar o convite para participar aqui com a gente aqui no Conversa. Deu dica demais, aí o pessoal tá anotando, hein? O propósito tá claro. Ficamos aqui novamente, conversa com o Rodolfo Basílio, com a convidada especial Jéssica Amadeu, que esteve aqui hoje com a gente aqui. Ela compartilhou muito da vida dela, da jornada empreendedora, ela que está ajudando você que é brasileiro, que é engenheiro, que trabalha em tecnologia no Brasil, para conseguir uma vaga de trabalho de peso aqui na Europa, principalmente. Então anota aí todas essas dicas que ela deu, que você vai sim conseguir. E para você que está seguindo o nosso canal, que continua seguindo, que aqui a gente vai dar dica para você evitar os erros mais comuns quando você começa um negócio próprio. Fico por aqui, um grande abraço, Rodolfo Basílio.